Começando mais um podcast de tudo um pouco. E hoje a gente traz uma entrevistada, né, de peso mesmo, assim, de vale ouro, barra de ouro, a Anise Prata, tá? E se a gente for falar aqui do currículo dela, vamos colocar aqui só um pouquinho e ela depois se apresenta, né? Ela trabalha hoje com mentorias para investimento de iniciantes, ela é uma educadora financeira. Está todo mundo precisando, você sabe que precisa cada vez mais nesse mundo competitivo, com tantas crises, ter cuidado com o seu dinheiro. Liz, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui no De Tudo Um Pouco, né? Olá, Edmar. Um prazer muito grande fazer parte aqui desse momento, né? Tá podendo publicizar um pouco desse tema tão importante para a vida das pessoas. Costumo dizer que não é sobre dinheiro, é sobre vida. Então, cada decisão de vida envolve um planejamento financeiro. Então, com uma certa experiência já de 20 anos aí no mercado financeiro, estou abrindo aí essa mentoria, né? Ainda com vagas muito limitadas para conciliar com outros trabalhos, mas podendo socializar um pouco esse assunto, né? Independente de volume financeiro que a pessoa possua, porque no mercado financeiro, como eu sempre trabalhei mais voltada para o público alta renda, eu só consegui atender um portfólio já mais robusto. Agora, na mentoria, independe de volume financeiro, a gente consegue estar orientando ali do zero, quem realmente está em todo aquele medo de começar a investir, passo a passo, né? E investindo na prática. Então, é um prazer, agradeço até a oportunidade, né, de levar esse tema para as pessoas, que a gente sabe que o Brasil aí ocupa um ranking de muita fragilidade financeira, né, na Muita vida das vulnerabilidade e pessoas. fragilidade, né? Vulnerabilidade, a gente não tem esse tema nas escolas, agora que está começando, a gente não vê isso na faculdade, e é um tema importante para a vida das pessoas. Com certeza. Mas antes da gente chegar no projeto e na empresa Anise Finanças, tá? Que já é algo bem top, a gente vai mostrar para vocês que Maranguape tem profissionais de nível internacional, porque o capital não tem pátria. Então, quando ela disser, pode ser que alguém tenha que pegar e investir em alguma coisa no mundo. Por exemplo, no dólar, que roda o mundo. Então, a gente tem aqui uma expertise que começou se formando em ciências contábeis, depois fez gestão em estratégia e gestão empresarial, foi para bancos. Isso. E depois ela continuou estudando, que aí a vida da gente é assim, educação continuada. Sempre. Tá? Sempre, a gente não para. Tá? E certificações na área de finanças, exatamente para entender e ter autoridade para poder fazer isso. Você entender o que é autoridade, não é aquele cara delegado, não, gente. Autoridade é a pessoa que tem conhecimento e é reconhecido como alguém que tem esse respeito no que ele faz, na expertise, no assunto que ele domina. Porque as pessoas, no meio da comunicação digital, autoridade, relevância, expertise, as pessoas ficam meio perdidas. A gente tenta também ser um pouco pedagógico aqui, que é o caso da educadora financeira. Ela vai trazer termos técnicos com a gente e vai trazer também um pouco de pedagogia para isso. Então, vamos lá na formação, por que ciências contábeis, aí onde é que vem essa identidade com finanças, foi familiar, foi... E lembrando que ela é casada com um grande amigo Douglas, que eu mando um abraço, e mãe de 2 filhotes. Eu não acabei não. Douglinhas e o Cauã. O Cauã, que vão assistir a gente e vão arranjar os likes, tá bom? Um abraço. Tem metas, viu? Depois eu vou ver se vocês dois são bons de bola igual o teu pai, tá? Douglinhas, aí aproveitando o gancho que falou de filho, mãe se derrete, né? Vai aí para a Taça Brasil, tá nas preparações, viaja sábado. Futebol ou futebol? Futsal é a maior competição da categoria de base, né, do país. Qual é a categoria? Ele hoje tem 16 anos, então vai pela sub-18. Infanto, juvenil. Ele já joga sub-18, mas ele ainda está na sub-17, né? Juvenil, eu joguei 16 a 18, infanto juvenil, de 18 para cima é juvenil, dos 21 para cima você já não é mais juvenil. Até os 23, na verdade, porque a nomenclatura eu acho que mudou. Eu não conheço, lhe confesso. Assim, Na verdade, eu fui campeão cearense 4 vezes.
né, pelo futebol de salão pelo Ideal Clube. Ai, foi, Meu olha aí. reserva entrava pelo lado, mas eu jogava com a seleção brasileira de futebol de salão, né? Que Os caras que legal. eram no meu tempo de adolescente, 16, 17 da idade. Então eu comecei na BB, depois fui para o Ideal Clube, 16, 17, 18, 19, 20. E teve também o Maristão, é uma coisa bem. Aquela história que eu estava falando para você, que os assuntos de tudo um pouco, o de tudo um entrevistador pouco. se mete, né, no futebol. Então, um abraço aí para o Douglinhas, que vai para. Boa Taça sorte. Brasil, né? Se ele for igual o pai, jogava bem. Ele joga melhor, viu? Não, joga O melhor pai que o ensinou desde cedo, mas ele quer que o filho supere e já superou. Isso é bom. E como educador físico, deve ter um bom preparador, Com um bom certeza. orientador, um bom mentor, Um como bom pai, mentor. como treinador, né? Mas aí, ciências contábeis e finanças, por quê, Nise? Pronto. A gente sempre escolhe a faculdade muito cedo, né? Ali nos 16, 17 anos. E o que eu sabia é que eu não tinha assim, uma afinidade para a área de saúde. Gostava de me relacionar, queria a área empresarial, enfim. Acreditava que contábeis ia dar um campo de trabalho até maior, porque um contador poderia ser um administrador, era muito o que eu pensava, à época era esse o pensamento. Então, fiz ciências contábeis na UFC, nunca exerci a contabilidade, até fiz um estágio rápido, agradeço aqui ao Lemos, né, contador aí de Maranguape, na época eu fiz um estágio de um período de 6 meses. Escritório, com muito tempo de muito renomado, renomado, né, e conceituado, junto com a Altaci também, que é a sócia dele. E logo em seguida eu já comecei a buscar as oportunidades em bancos, mercado financeiro. Eu comecei no HSBC em 2002, de lá foi surgindo novos convites, outras oportunidades e trilhei várias instituições financeiras. Pode falar né? todas, Então, o merchandising aí pode... Passei pelo HSBC, fui convidada para a época Banco Real, né? O Banco Real fez a transição para Santander. Do Santander eu fui para o Citibank. Citibank foi comprado pelo Itaú, então tive uma experiência no Itaú, no segmento alta renda no Personalité, e fui para a XP, né? Também como assessora de investimentos na corretora XP, que foi a última experiência. Então, isso tudo soma aí 20 anos já de mercado, né? De muita luta. E interessante que hoje, né? A gente começamos falando sobre a questão da educação financeira e da cultura de não termos essas orientações, né? Vamos tirar a palavra educação, dessa orientação financeira desde a base, desde da adolescência, ou desde criança, para entender que o valor, você tem que valorizar os seus esforços, né? Negociar bem o seu tempo, a sua inteligência, o seu conhecimento, e a matéria econômica, a moeda, né? Você tem que trabalhar bem com ela para que você tenha uma sustentabilidade, uma qualidade de vida, e que isso minimize outras coisas que possa ajudar. Não que seja viver em função do dinheiro. Isso. Né? Então, vamos falar um pouco da questão da mentoria. Tá? Como que você chegou? Você saiu eu acho, da XP, e agora eu quero ser uma empreendedora, vou criar uma empresa e nasceu a Nise Finanças, foi isso? Foi isso. Na verdade, sempre no mercado financeiro, você também passa a ser ali uma referência da sua família, dos seus amigos, no assunto, né, finanças, investimentos, ou para estar cotando ali uma taxa para um financiamento, e sentindo, né, de forma muito forte essa necessidade das pessoas, e sempre querendo gerar esse impacto positivo e estar se reinventando e multiplicando esse conhecimento, surgiu essa ideia, né, da mentoria, que pode ser chamada de aula, de treinamento, não tem a vaidade embutida aí no projeto, é mais de levar realmente a educação, porque a educação financeira nada mais é do que você ter uma boa relação com o dinheiro. A gente cresce sem ter essa orientação e tendo muitas crenças limitantes no assunto. Né, que dinheiro é um assunto que tem muito tabu em falar, a gente não conversa em família, a gente não faz um orçamento, e isso vai gerando problemas maiores, mentais, né? Às vezes divórcio é uma das maiores causas de divórcio, quando a gente vai ver. Então, o assunto faz muito parte da vida de todos, mas ele não tem uma abordagem de frente. Então, eu gosto muito de tratar as questões de frente, de forma simples, numa linguagem que a pessoa entenda, sem termos técnicos, é essa a proposta da mentoria, né? Explicando o que precisa ser explicado e colocando a pessoa em ação. Esse é o principal ponto. Né? O verdadeiro mentor, ele coloca em movimento, e a pessoa tem que querer.
porque sem a mudança de mentalidade, em nenhuma área da vida a gente consegue avançar. Então, a proposta da mentoria é levar essa informação para as pessoas, colocá-las em ação, terminar com um plano de ação para que ela tenha a sua vida transformada. Sonhos realizados. Eu acho que nada melhor, nada motiva mais do que resultado. Quando você começa a ver a coisa acontecer, eu me planejei para uma viagem dos sonhos, eu realizei, isso vai lhe dando uma força, uma autoconfiança, que isso é exponencial, assim como é o investimento. Missões cumpridas, né? Missões Então, cumpridas. você teria um exemplo anonimamente, tá? Claro. De alguma curadoria ou mentoria que você fez, tá? Com alguém, e como que funcionou, quanto tempo demorou, como que foi assim, o aprendizado, o time, o tempo dessa pessoa com esse trabalho, por exemplo, a gente ter como Uma referência, um exemplo, né? Uma referência que deixou você assim, caramba, eu me esforcei, a pessoa se esforçou, ele ou ela, o resultado foi surpreendente, no sentido de que juntou o emocional com o financeiro e a harmonia, etc, etc, e como que isso funcionou, onde doeu, na hora de doer, que teve que decidir, a história do medo que nós conversávamos ali. Isso. A Micheline, minha esposa, ela cuida do financeiro da empresa, que nós temos, que é fazer a comunicação, e do Estúdio F, que está sendo implantado há um ano. Nós temos 10 anos de fazer comunicação, 1 ano, 3 anos do estúdio, mas funcionando o estúdio 1 ano. E tem sido duro por conta da educação financeira. Aí eu não vou me entregar aqui não, mas eu quero pegar o exemplo que você tenha com alguma mentoria que você fez. Pronto, vou relatar aqui uma experiência até recente de uma mentorada que ela até já vinha tentando, lendo alguns livros, buscando conhecimento, mas sozinha ela não conseguia entrar em ação, entrar em movimento. Então, ela já tinha uma mentalidade rica, digamos assim, de não gastar tudo o que ganha, de reservar ali um pouco, mas esse recurso dela estava todo na poupança. Então, o que a gente fez? Um trabalho de entender realmente a rentabilidade da poupança frente a outras aplicações tão conservadoras quanto e com potencial de retorno no mínimo o dobro, e aplicamos juntas, né? Então, aos poucos, cumprindo aí os encontros que a gente faz, consegue fazer uma mentoria com 4 encontros. Então, é uma coisa que tem começo, meio e fim, que você já consegue ver ali o resultado de imediato. Costumo marcar encontros semanais, a gente inicia e conclui um ciclo. Um fechamento da proposta para ter o resultado. Ou seja, exatamente. Você tem ali, nós temos um compromisso de começar e terminar. Exatamente. Legal. E tarefas, né? Onde o mentorado sai cada semana ali com uma tarefa simples, totalmente factível, mas para que ele consiga, assim, evoluir. E aí a gente conseguiu compor a reserva de emergência dessa pessoa, que é um tema de muita importância. Acho que enquanto todo brasileiro não tiver a sua reserva de emergência, ele não está ali completamente em paz, né? Porque o imprevisto ele não avisa, a pandemia nos ensinou isso. Então, essa mentorada conseguiu realmente compor a sua reserva de emergência, dimensionar, entender como funciona esse cálculo ideal, que não é padrão, mas existe sim uma orientação. Faz uma estimativa? Normalmente a gente estima de 3 a 12 vezes o custo fixo mensal. Só que muita gente não sabe quanto é o seu custo fixo mensal, ela não sabe quanto custa a sua, né, a sua manutenção de vida ali. A reserva está ligada, eu li alguma coisa, Sim. Me perdoe estar interrompendo, mas para que você, se tiver um problema, um desemprego, alguma coisa, você possa passar 6 a 12 meses vivendo com a vida que você tinha. Mais ou menos esse é o conceito. O conceito. De 3 a 12. E o que é que muda para ser 3, 5, 10 ou 12? Aí é muito a atividade da pessoa. Se eu sou um servidor público, se eu tenho uma estabilidade econômica, a minha probabilidade de perder renda ela é mínima. Então, 3 vezes pode ficar tranquilo para você, porque aí é uma doença, é uma situação que de repente você contorna com esse montante. Já um empreendedor, a gente sabe que o empreendedor é esse herói, é o guerreiro aí que está todo dia, né, começando a batalha. Então, é coerente que ele tenha uma reserva maior, de 12 vezes o seu custo fixo. Então, por isso, essa mensuração de 3 a 12 vezes. E é muito o que fica confortável para você. Sempre falo que o melhor investimento é que você dorme tranquilo. Então, calcular o seu custo é o principal ponto. Às vezes as pessoas não sabem, por mais básico que seja, quanto eu ganho, quanto eu gasto. Não sei. Eu estimo, mas eu não sei.
e aí ele não consegue nem calcular e nem começar a compor essa reserva de emergência. Qualquer situação inesperada, ele vai para um cheque especial, ele vai para um cartão de crédito e aí leva a um endividamento. Tá, então vamos entender aqui nós tivemos exemplo que você conseguiu começar, ela construiu e fez a reserva. Ou seja, ela saiu da zona. Aliás, ela tinha uma certa zona de conforto, mas não conseguia o que ela Mudasse para um investimento mais rentável, fazer o dinheiro trabalhar para ela, né? Exatamente, para que ela maximizasse o que ela já tinha ali e se organizasse com mais felicidade, mais tranquilidade. Perfeito, né? Daquele pulo, né? de qualidade nas economias e na reserva e na qualidade do sono, porque ela está ali tranquila. Então, isso é importante. O porquê de que você está buscando. Eu estou buscando dinheiro ou qualidade de vida? Então, nós estamos falando aqui de custo-benefício, né? Que seja, isso, para eu ter qualidade de vida e eu ter o dinheiro saindo das minhas mentalidades de medos, de preconceito e de pontos cerebrais que vão te bloqueando a tomar essas atitudes, a entrar no action. O americano, ele tem todos os conceitos modernos. Hoje é o action. Você tem que levar a pessoa à ação, fazer com que ela quebre a inércia. exatamente. A partir daí, ela vai errando, acertando, assim, vai construindo o que ela deseja. E quanto mais ela se junta com pessoas, ou seja, eu quero a sua consultoria, a sua mentoria, eu vou melhorando e vou me encontrando com outras pessoas que também têm essa mentalidade, e essas mentalidades vão fazendo um conjunto de pessoas que vão ajudando umas às outras. umas às outras. Você vai se encontrando com pessoas que estão indo para o caminho da qualidade de vida, porque vão chegar lá na frente com mais segurança. E ela também, até só para concluir o ponto que chegamos com a mentoria, ela sai ao final do quarto encontro com um plano de ação, que a coisa não termina ali, ela só startou ali. Né? Então, ela sai com um plano de ação de quanto que ela vai economizar por mês, qual o objetivo dela para 90 dias. E eu sempre trabalho com os mentorados para elevá-la ao próximo nível. Porque cada um está num momento de vida, num nível de conhecimento diferente. Então, se você consegue avançar para o próximo nível, é isso que você falou. Você entrou em ação, você entrou em movimento. E aí é uma escalada, né? Então, você consegue ver que você é capaz, celebrar as conquistas. Eu trabalho muito comportamento, utilizo ferramentas de coach financeiro, porque dinheiro, ele é muita emoção, né? A gente sabe Sim. que Compulsão. Compulsão, então às vezes a pessoa tem alguns problemas que por isso que ela está tendo compras compulsivas, então tem um porquê por trás. A mentoria, ela é muito isso. Curso na internet, ensinando a investir, tem muitos. A mentoria, né, ela vai entender, ela vai lhe tratar como único também, tem esse olhar. Tem esse atendimento totalmente humanizado. Exatamente, isso faz a diferença, né? Eu fiz algumas formações em coaching, conheço algumas ferramentas e sei quanto isso muda a mentalidade. Então, quando eu falo de mindset, que é mudar a mentalidade, trabalhar a mente, as pessoas ficam reclamando, porque eu não estou nem aí. Eu uso muitos termos porque a área, a gente vai falar do mercado financeiro, vai falar de termos que estão lá. Se você for conversar com alguém do mercado, tem que falar o termo do mercado. Se vai conversar com alguém que vai aprender sobre o mercado, você tem que dizer os termos. Mas pode ser mais explicativo para alguém mais simples. Tudo bem, não estou entendendo. Aí ela vai até brincar um pouco. Eu aprendi a palavra nova, estou chique agora. Ou seja, a gente vai levando e é legal isso, né? E vamos entrar no assunto aqui para as pessoas. Vamos dar uma aulinha sobre renda passiva, e dá uma explicaçãozinha, que se a gente conversou ontem, até eu me confundi, porque eu fui falar entre investimento, passivo e investimento. Não, investimento é uma coisa, renda é outra. Né? Hoje... Desculpa, eu vi um site um dia desse de uma... Como é o nome? A Michelini, a Arcuri, qual é o primeiro nome? Natália Arcuri. Gosto muito do conteúdo dela. Eu vejo por conta da Michelini seguir. Estou lendo um livro, que está construindo um trabalho, eu e a minha esposa juntos, nós estamos seguindo o passo a passo de 30 dias para um processo. E ela fala muito de renda extra. Sim. Tá, você tem seu trabalho, eu tenho isso aqui, mas eu posso gerar com a minha capacidade de conhecimento, e eu tenho uma renda extra de forma passiva, por exemplo. Eu não vou fazer nada, o capital ou algo vai trabalhar para mim. Eu tenho feito isso e eu vou dizer como, né? Como.
Conta né? o segredo. Depois que você começar a falar sobre, eu digo as minhas que eu encontrei, que são bem pouquinhas, mas são testes para eu começar a juntar pequenas coisas para chegar e elas subir os degraus do volume dessas rendas passivas. O conceito de renda passiva, ele vem crescendo muito, né? Até porque ele é bem próximo e aliado da liberdade financeira, que é você conseguir manter o seu padrão de vida sem ter que estar ali desenvolvendo uma atividade profissional. Você ter rendimentos, né, ao final de cada mês, que mantém o seu padrão de vida sem ter uma força de trabalho ativa. Exemplo, rendimentos de investimentos, quem tem renda de aluguéis. Então, isso é a renda passiva. Eu não estou fazendo um esforço. Ali eu já fiz, né? Eu já conquistei um patrimônio, né? Então eu fiz isso antes para que agora eu possa colher os frutos da renda passiva. Então isso é a renda passiva. A renda extra é o que você falou e que é muito importante. A gente brasileiro tem muito que abrir a mente em relação a isso, porque o americano ele costuma usar o termo gerar renda. A gente diz aqui ganhei dinheiro, a expressão, né? A expressão, a força da expressão, porque eu ganhei dinheiro, ninguém ganha nada. A gente gera. Né? Então, gerar dinheiro com o seu conhecimento, com a sua capacidade, está aberta a essa renda extra, entendendo as suas habilidades, gerar dinheiro. E não ganhar dinheiro. Não ganhar dinheiro. Eu estou gerando dinheiro, o dinheiro está circulando e eu estou aumentando essa geração de riqueza. De riqueza. E com o meu conhecimento e com as minhas habilidades. Então, a educação financeira, ela trabalha 4 pilares. É o gerar dinheiro, é o cuidar do dinheiro, é o proteger e o multiplicar. O investimento entra nessa questão do multiplicar, mas a gente tem que seguir antes as escalinhas, né, aí de gerar o dinheiro. A mentoria é uma forma de gerar dinheiro com o meu conhecimento e sempre com o pilar que eu acredito, ganha-ganha. Eu ganho porque quanto mais eu ensino, mais eu aprendo, essa é a grande verdade, e o mentorado ganha porque ele vai estar aprendendo e transformando a vida dele, porque a educação financeira, ela transforma vidas. Né? Então, a gente tem exemplo aí do Murilo, é o favelado investidor, lá da favela mesmo, ele começou a estudar investimentos, hoje ele também fala sobre finanças, e teve a vida transformada e vem transformando aí da sua comunidade, das pessoas que se identificam com ele, e tantos outros, né? Que a gente sabe que hoje a coisa já ganhou uma proporção muito maior. E eu faço também as mentorias de forma online, porque não tem barreiras, né? Hoje eu tenho alguns mentorados aqui de Maranguape, porque eu também tenho essa bandeira muito forte da minha cidade. Eu acho que a gente sempre deve ajeitar a rua do lado, né? Esse bairrismo, isso é muito forte, eu tenho muito orgulho. Pode ser provinciano, mas eu adoro esse provinciano. Pode ser, a quem ache, né? E a gente respeita, mas eu gosto. Mas eu gosto também. Tanto que com esses 20 anos de mercado financeiro, quando eu reencontro alguém, que felizmente eu tenho sempre muitas pessoas conhecidas em cada instituição, Nise, você ainda mora em Maranguape? É engraçado, é quase a primeira pergunta. Não é a primeira porque é onde você está, né? Mas assim, a segunda é onde você está trabalhando, assim, você está morando. Onde você ainda mora em Maranguape, então assim, é uma marca muito forte. A cidade, né? A cidade muito também muito querida, a gente vê que as pessoas admiram a cidade. Quando você fala que é de Maranguape. É muito gostoso Maranguape. Quem dera e que a gente veja aí essa cidade realmente alcançar voos maiores, né? Que potencial e beleza tem. E gente talentosa. Exatamente. Então, sobre a renda passiva, acho que deu para entender, né? Sim. Então, vamos abrir a mente. Quais são as maiores rendas que as pessoas fazem hoje? Assim, é a mentalidade do brasileiro de imóveis? É a maior percentual? A gente até tem visto a mudança para a questão dos investimentos, mas o imóvel é muito forte. A gente tem aqui alguns ditados que isso já demonstra, né? Quem casa quer casa. Estou devendo há 20 anos uma casa, que eu moro no sítio com meus pais, né? Mas sou cobrado. É cobrado diariamente, hein? Vocês é o sonho, né? Gostam do seu ambiente, né? Do seu lugar. Eu fiz uma coisa com a minha esposa que foi ficar muito dentro de uma zona de conforto, que faz parte também dessa mudança de mindset. Mas a gente está pensando também nisso, porque tem tudo a ver com a estrutura financeira, tá? Então, uma casa que pode ser amanhã um patrimônio da tua renda, ou seja, aquilo que você construiu, mas também nesse momento que você não vai ter, não construiu, também vai te ajudar a harmonizar aquela história, casal que enriquecem juntos, né? Precisam do seu lugar, inteligentes que enriquecem juntos. Então, é importante. Então, voltando ao assunto, você falou, começa pela casa, Eu digo dessa forte cultura, né, que a gente tem da questão imobiliária. Da imobiliária. E
realmente, assim, as decisões, elas, eu sempre falo, não são meramente financeiras, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas vale a pena eu comprar um imóvel ou eu vivo realmente aí de aluguel? Financeiramente, o cálculo mostra que às vezes faz mais sentido financeiramente você morar de aluguel. Eu, particularmente, não moro. A gente tem a nossa casa como uma realização pessoal, de um sonho, de receber pessoas, de estar no formato que a gente quer enquanto tem filho pequeno. Então, as decisões não são meramente financeiras. E tudo também depende de como você comprou. Comprar bem para tudo na vida, Sim. né, é uma regrinha de bolso que vai fazer você ter uma valorização. Se você entrou no financiamento, pagou juros altos, então ali acaba que não foi um bom investimento. Se você construiu, foi fazendo aos poucos e acaba que isso Valorizou o seu imóvel? valorizou, acaba sendo. Então não tem muito regra. Até nessa questão do investimento, as pessoas perguntam qual é o melhor investimento? Aquela pergunta que a gente sempre quer resposta simples para questões complexas, né? Eu digo, você entrando numa farmácia e se você chegar lá, você perguntar qual é o melhor remédio, o farmacêutico vai conseguir lhe responder somente com essa pergunta? Ele não vai. Ele vai querer entender o que é que você está sentindo, qual é o sintoma, qual a dor, para poder orientar, que lógico tem que ter uma prescrição médica, mas dando o exemplo da farmácia assim, para facilitar o entendimento, a grosso modo. Fazer analogias? Fazendo analogias, ele não vai conseguir. Da mesma forma, a gente não consegue orientar o melhor investimento. É para quando você vai usar o recurso? Qual o perfil do investidor? Enfim, todo um entendimento do objetivo e do perfil para orientar corretamente o investimento, entendeu? Esse é o pilar. Interessantíssimo. Eu tenho um primo, eu fazia propaganda aqui, o Zil, na verdade é Germano Rebouças, ele passou um tempo em uma indústria, como gerente, acho que da Avon, muito tempo, uma carreira brilhante, e quando saiu ele montou uma loja e ao mesmo tempo começou a estudar o mercado, e foi para a Bolsa, e hoje ele é um trader, e ele é um investidor, e ele dá consultoria, ele tem infoproduto, ele tem... Vou até colocar aí no produção, colocar aí Germano Rebouças, o Instagram dele, e colocar nas descrições, citando aí que ele tem um curso para bolsa, para trade e tal, que tem a ver com o que a gente está conversando. No caso, você não orienta nem trabalha com o trade, mas tem a orientação e conhece toda a estrutura de possibilidades e carteiras e portfólios da área financeira. Então, você sabe bem de todas as possibilidades de trabalhar na área e os tipos de investimentos. Então ele diz, inclusive no Natal da nossa família, ele diz assim, nunca mais eu compro um imóvel, uma casa para eu morar. Eu vendi a minha casa num condomínio muito bom e estou morando num condomínio bem melhor do que o meu, ele mora na Bahia. E o retorno lá E o retorno do dinheiro dele que ele investiu, paga o aluguel, paga a vida dele, faz ele ser feliz e ainda continua fazendo patrimônio e gerando outros tipos de renda, né? Mas sem ir para a imobilização de capital, que é exatamente o que acho que é o termo esse, né? É o termo. Quando você compra um imóvel, você imobilizou o seu capital, seu dinheiro. É isso, exatamente. Tá certo? É isso mesmo, é imobilizar. Será que eu sei um pouquinho? Assim, todo mundo tem seu conhecimento. Tem o seu conhecimento. E aí? Nós somos meio português mesmo? Na verdade, a nova geração vem, né, mudando um pouco esse perfil. Você sabe por que eu falei essa história do português? Depois eu conto a história. Porque tem um desses ditados que é do português, de não sei o quê, quem erra não compra terra, uma coisa assim que já vem desde... É o comportamento dele que nós herdamos. Eu vou já falar a fábula, né? Uma forma de... E aí a gente continua no assunto, mas me perdoe que de vez em quando estou interrompendo. Não, verdade. Então, assim, tem muito essa linha hoje, as pessoas, realmente as mais jovens estão mais abertas a isso, e eu acho que isso também é uma escolha, uma decisão pessoal e de acordo com o perfil, né? Esse perfil do investidor, esse perfil da pessoa que vai determinar o portfólio, a diversificação. Ao longo dessa trajetória em tempo de mercado financeiro, eu pude atender e conhecer muitas pessoas que hoje têm um patrimônio muito robusto investindo em imóveis. Né? Então, realmente, lá atrás ele começou, comprou, viu um terreno bom, aguardou maturar, ou loteou, ou fez um empreendimento. Então, assim, não tem como dizer que uma pessoa dessa não agiu corretamente. Né? Sim, ele hoje é um vencedor. Ele é um vencedor. Ele tem não sucesso. Dá pra gente discutir com... Então, eu acho que existem... E o modelo dele o modelo
né, que funcionou e que a gente sabe que a terra é escassa, né? Então, você vê uma área ali, a região vai crescer para ali, ela tende a valorizar, e aí se você tiver aplicado, vai render a mesma coisa, né? Então, nem sempre. Então, depende muito do perfil, de quem tem essa veia, né, esse feeling, porque nem todo mundo tem ou vai ter a capacidade de identificar uma boa oportunidade de negócio, né, para estar vendo aí um terreno. Já algumas pessoas já têm isso muito forte, ou tem um aparato para fazer isso. Então, a gente costuma entender cada caso, né? Agora, que a gente tem isso muito forte da questão imobiliária, tem. Hoje tem fundos imobiliários, que já é uma classe de renda variável que oscila, mas bem menos que ações, que você consegue ter aluguéis, né? Rendimentos como os aluguéis. Os fundos são com liquidez diária, né? Ou seja, ele já lhe permite, né, vender, porque o imóvel, se você comprou um imóvel de 500 mil, você não vai vender o banheiro por 50, 30, você só tem que vender aquela estrutura como um todo. Isso dificulta. Se você for vender rápido, você pode perder dinheiro. Os fundos imobiliários lhe dão essa liquidez, mas como é renda variável, ele oscila. Então, vamos supor, eu tinha um imóvel, na pandemia ele não estava valendo menos, eu não vendi. Já quando é um fundo imobiliário, às vezes o emocional das pessoas não permite. Então, eu digo sempre, se você tem um imóvel, você não contrata um corretor diariamente para ir ver quanto o seu imóvel está valendo. Sempre falo isso. Você confia que a estrutura física está lá, os tijolos, tudo, deixa estar lá. Mas quando é o dinheiro no mercado financeiro, você vai olhar a conta, vai abrir o aplicativo e vai ver que está oscilando e que está ali 10% menos, aí você pode não dormir. Você pode, pior ainda, resgatar num momento que não é o apropriado e perder dinheiro. O que acontece no mercado de Forex, no mercado de ações, no mercado de... Tudo que envolve renda variável e risco é isso, né? Risco, né? Então... essa oscilação, né? É muito volátil. Essa volatilidade, por exemplo, eu trabalho falando sobre renda, agora eu vou dizer as minhas. Por exemplo, eu gosto muito de criptomoedas. Bitcoin, etc. Então, eu coloco dentro de uma corretora, sim, tá? Que é uma corretora de criptomoedas, e fico lá. Só que é um dinheiro... que se você perder, você não vai à ruína. Primeiro ponto. Tem que ser um pouco. São R$100, por exemplo, que eu deixei de tomar cerveja com o Douglas, seu esposo, lá no TIM. Então, assim, eu deixei de... Vou tomar um antes? Não, hoje não vou, não. Esse dinheiro que eu ia tomar um, ele disse, opa, eu vou botar aqui. Se a moeda que eu apostei, que a gente chama holdar, que é aquela mesma do investimento tipo a longo prazo, sim, eu deixo lá, eu quero deixar essa moeda, que aí você me diz como que é um investimento aplicar por um ano, esperar que o mercado ele tem de criptomoedas, ciclos, né? Os ciclos, né? Tem lá o inverno americano, a bolsa, assim, quando chega na hora do inverno, é a hora que cai muito, que é no final de ano, depois ele vai subindo aí de novo agora, de julho até setembro, ele começa a crescer de novo, quando chega no final do ano ele cai. Isso já é um Fibonacci, né, já é um ciclo, já é um estudo, já é uma continuidade matemática, que é estatístico, né? Isso já é real. Essas pessoas sobe e desce dessas criptomoedas, aliás, do mercado tem essa onda. O mercado tem os ciclos econômicos. Tem os ciclos econômicos, você tem que estar tentando ter paciência com ele. E tem uns que não tem jeito, dá loss, ou seja, faliu. Isso é aquele que você investiu, aquela empresa nunca mais vai existir, pode dar como perdido, né? Então, se uma empresa que você comprou uma ação, foi embora, nessa ação não existe. Se ela não existe, ela virou pó. E aí as criptomoedas acontece isso. Me lembro uma que eu fiz, eu tinha dinheiro em várias moedas, aí juntei tudo, porque estava muito tempo que eu não mexia. Quando eu vi, eu tinha $100. Falei, caramba, eu não sabia que eu tinha $100 juntando todas as moedas. $100 vezes 5, R$500. É muito dinheiro. Vou pegar aqui, vou estourar numa moeda e vou deixar aí por um tempo. Fui para uma moeda recém-lançada de um jogo, que eu gosto de jogar game. Aí eu fui por uma volatilidade enorme. Perdeu tudo? No risco. E joguei assim, comprei. Ela foi lançado o jogo. Eu calculei que ela ia decolar e ela foi. E o jogo acabou, ou seja, a especulação que eu tinha era uma aposta. Eu fui lá no jogo do bicho, joguei 500 conto, na cena joguei 500 conto e perdi. Foi uma aposta. Isso não é investimento. Vamos conversar. Exatamente. Eu estou colocando para a situação que é muito comum, né? As pessoas esperam ficar rico da noite para o dia. Com a sorte. A gente sempre gosta de
acreditar em fórmula mágica, né, em enriquecer da noite para o dia. A linha que eu Olhar para os acredito, outros, não trabalhar e querer que isso, a linha que eu dinheiro. acredito e que eu leio e que eu vejo que os maiores investidores do mundo, ao longo de todos os tempos, ele construiu isso ao longo do tempo. Então, paciência, né, constância, essa é a palavra. A gente quer ir para a academia um dia e quer ficar maravilhosa. Todo mundo quer. Né? A gente quer fazer um exercício realmente ali, correr. Eu costumo dizer que investir é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Então, apostas, assim, um Bitcoin, uma coisa, se você tiver de 1, 2, no máximo 5% do seu patrimônio, ok, você não vai à ruína se perder, mas eu ainda tenho uma exposição muito pequena, é através de fundo de índice, numa corretora mesmo, algo sólido, porque eu não acredito e não tenho perfil para algum risco que realmente você venha a perder tudo. Então, assim, a gente às vezes já viu muita a ganância. A gente sempre fala que é um sentimento e um comportamento que o investidor deve se trabalhar e evitar, porque a ganância ela pode lhe levar à ruína. Até no meu próprio Instagram, e aproveitando aqui para divulgar, para quem tem interesse, né, em aprender mais. Aí, já está na legenda Já aí. está na legenda, né? Nise Financas. Isso, Tá? Nise.financas. Você vai lá no Instagram, já vai ver material que ela tem, rios, dicas, tá, gente? Fica ligado, que tem novidade também no final, a gente conta. Então eu falo lá da fábula da galinha dos ovos de ouro, né? Que nada mais foi do que a ganância. Essa galinha ficava todos os dias pondo um ovo de ouro, o fazendeiro ia, vendia, ganhando muito. Ao final ele quis matar a galinha para ver o que essa galinha tinha de tão extraordinário dentro dela e por dentro ela era uma galinha comum. Então a ganância o fez querer sempre mais. Então eu até gosto da ambição positiva e é necessária, mas nos investimentos a gente tem que é diferente. Ser ambicioso é buscar o sucesso, a prosperidade, né? Arrojo, mas que isso é bacana. Ganância atropela e aí você acaba perdendo tudo muitas vezes, né? Então isso é um ponto que eu sempre coloco como cuidado, como essa armadilha, né, no mundo, porque quando você tem esse conhecimento, desde a base, das classes, da relação risco-retorno, você evita de cair em fraudes, em pirâmides, tudo isso que a gente acaba vendo ainda nos dias atuais, bem do lado da gente, né? Eu já fiz parte de alguns negócios que as pessoas chamavam de pirâmides, mas eram negócios que precisavam ser vendidos, precisavam de esforço. E as pessoas não tinham esforço, não rodavam capital, que é a história, não gerava renda, e queria que a coisa funcionasse. Aí começava a dar desculpa. Tinha uns que são realmente mentirosas, mas tinha uns que têm produtos até hoje que funcionam. Tem empresas americanas de marketing de rede que fazem verdadeiros milionários pelo mundo. Mas é assim, o cara é o dono do negócio dele. Ele pega os produtos, sai para vender, vai colocando pessoas no negócio, treina as pessoas, é como se fosse um franqueado. E funciona, o modelo funciona. Agora, funciona para quem faz como deve ser feito. Não adianta você conversar com uma pessoa e dizer que você vai ter que tirar 30% de todo o seu salário para você colocar para a sua reserva de emergência. Que parece que, em regra, se dá essa orientação. Me corrija. Não, 30% não. Na verdade, inclusive, tem um livro que é de uma linguagem muito simples, muito leve e que é interessante até para um investidor iniciante, é O Homem Mais Rico da Babilônia. O que é que ele fala? Viva com 90% do que você ganha. Se desde o primeiro salário que a gente ganhou na vida, né? Olha, usando o termo ganhou, né? Que a gente gerou na vida, a gente reservar esse 10%, isso ao longo do tempo vai lhe deixar rico, vai lhe deixar milionário. Porque o tempo na fórmula dos juros compostos é o que faz a diferença. Quando a gente vai lá calcular, o seu esforço é bem menor. Você pode colocar ali R$200 quando você começou, ao longo de 30, 40 anos, é mais significativo do que você começar a investir com 50, com R$5.000. Então, só colocando aí uma proporção aqui meio que de cabeça, mas o livro, com toda a sabedoria que tem e que permanece atual, ele só diz isso. Então, se a gente reduzir em 10% o padrão de vida hoje, não muda muito o padrão, essa é a verdade, você ajusta com planejamento, identificando realmente o que é sua prioridade, o que pode ser eliminado, e investindo sem acreditar em fórmula mágica, em proposta de rentabilidade fora de uma média, né, da realidade, porque existe uma média que é acima da média, você tem que entender o porquê, o grau de risco,
porque não existe almoço grátis, é uma frase que eu sempre falo, isso vale para tudo na vida. Você consegue formar ali a sua reserva, preparar o seu futuro, a sua aposentadoria, com tranquilidade, sem grandes riscos, né? Sem cair em abismos. Muita gente, que a gente fala, você falou uma coisa muito bonita, que ganha um salário mínimo e é próspero quem ganha mais que quem ganha 1 milhão. O 1 milhão deve 3, não tem saúde, e o do salário mínimo ele ainda guarda a, tem a poupancinha dele lá. Ou seja, ele não tem o conhecimento, talvez, para ser um. Ele tem a sabedoria para poder fazer o seu pezinho de meia para aposentadoria. Exatamente. Ele talvez não tenha a cultura, a inteligência, né, digamos assim. Ele é um ignorante. Ele tem a mentalidade. Ele tem a mentalidade de prosperidade. Então, ele tem uma ignorância, que as pessoas confundem ignorância com brutalidade. Ignorância é falta de conhecimento. Tá? As pessoas acham que o cara é ignorante, está errado a expressão. A expressão de ignorância é falta de entendimento de algo. Né? Literalmente seria essa expressão. Então as pessoas não têm o conhecimento de fato técnico, mas têm o discernimento para fazer isso, né? Isso a gente sempre vê, né? Muito ao redor a gente tem os dois exemplos, porque as pessoas costumam aumentar muito o padrão de vida. Custos fixos, eles devem ser evitados, né? Devem ser reduzidos ao máximo. Por quê? Porque aí você consegue focar mais nas experiências. Estudos mostram que o que nos deixa mais felizes por mais tempo não são bens materiais. Aquele tempo de prazer, a sensação de prazer, ela é mais curta quando eu compro um equipamento, qualquer bem material. Uma viagem, aí vai de cada um. Experiência que você vive ali com o filho, isso vai ter um prazo de satisfação muito maior. Então, no momento em que você começa a entender isso e se autoconhecer, você faz melhor as suas escolhas. Tanto que na mentoria eu sempre abordo que é uma vida rica para você. Porque às vezes a gente está seguindo o padrão do outro. O padrão que a sociedade está impondo não é o que você realmente faz você feliz. Então, quando você se autoconhece, você consegue, diz o não com maior facilidade para tudo aquilo que não é importante para você, porque a gente não vai ter dinheiro para tudo, a todo momento, a toda hora, no mesmo tempo. Aí eu quero uma casa, eu quero o carro, eu quero a viagem, eu quero pensar no futuro, na faculdade dos filhos. Fica um pouco difícil para a maioria de nós da população. Vai ter ali alguns que possam estar numa condição privilegiada? Ok, não é a regra, né? Então, eu posso priorizar. Então, dentro também de uma ferramenta de coach de prioridades, a gente consegue levar isso para que a pessoa entenda o que é prioridade. Então, ela vai conseguir dar não para algumas situações com tranquilidade, respeitando ela própria. Posso falar um testemunho sobre, muito parecido. A minha filha, minha filha única, a Morgana, ela teve que se operar recentemente e a meia-irmã dela foi perguntada pela Morgana: posso comer isso? Ela disse: é necessário? Ela não respondeu sim, não. Ou seja, é necessário, naquele momento ela não precisava, podia fazer mal, e então não tinha necessidade dela. Ela teve a inteligência, a capacidade de responder com outra pergunta, para ela decidir com mais bom senso. Então, assim, amor, eu quero um carro novo. Aí ele vira e diz: e você não está tão bom, é necessário? Ela diz: está tão duro. Ela não está enxergando que tem outras prioridades e que não tem necessidade. Não, qual é a necessidade? Esse carro, ele funciona, está bem, tem uma vida útil muito grande e vai fazer, está subutilizado. Só para a gente entender, capital que você investiu, que você imobilizou naquele bem, né? Naquele bem, que ele é um bem, né? Se a gente for tratar aqui de... fora o custo que ele vai lhe gerar. A família que ele é, né? O filho que ele é. Filho que ele é, né? Ele vai continuar sendo ocioso e você vai comprar outro para continuar mais ocioso ainda. Com aquela história da casa ou andar de Uber. Isso, do carro ou de Uber. Eu não vou mais à Fortaleza de carro. Por quê? Porque o gasto de combustível é muito próximo
Do valor do do Uber, né? valor de ir e voltar de Uber. Fora o risco de multa, Não, de aí, qualquer outra de coisa, coisa. né? Então, eu vou poucas vezes a Fortaleza. Mas isso está calculado para mim, porque é terceirização em poucas vezes. Se eu precisar ficar dentro de um carro todo dia, o carro é uma ferramenta que está Isso. se pagando. Está dentro da necessidade do que eu faço e que me gera Gerar dinheiro, renda. né? Né? Então, essas coisas têm que ser pensadas. A gente está falando de várias possibilidades. Tá? Eu vou te fazer uma pergunta aqui sobre consórcio. É um bom investimento? Aí vamos lá. Como se Ele não enquadra? é um investimento, Não é né? Não investimento? se enquadra dessa forma. Não? Quando que ele faz sentido? Porque Eu nunca. estou colocando a pergunta Mas porque foi se a gente válida. tivesse ao vivo, alguém devia Alguém teria feito, teria né? feito. Estou Sempre aqui gera pensando no espectador, muito na bom pessoa que está assistir. assistindo. Né? O consórcio ele não tem juros, mas ele tem uma taxa de administração. Então, ele é um custo. O mais interessante, voltando à questão do ponto de vista financeiro, é você realmente juntar, guardar, investir, formar aquela economia para comprar o bem. Porém, existem pessoas que não têm esse perfil. Não consegue. Ele não consegue. É uma poupança forçada. É isso. Aí, se ele não consegue, não tem tempo, ele vai realmente gerar dinheiro com aquele bem, ou mesmo ele definiu que quer comprar, é uma escolha. Então, ele se torna mais interessante do que o financiamento, porque ele não tem juros, ele só tem a taxa de administração, que ela é bem menor. Porém, claro, ele não vai ter de imediato bem, ele vai depender de um sorteio ou de um lance, como a gente já sabe. Então, sempre vai ser a resposta para a pergunta, um depende. Depende da urgência em ter aquele bem, do perfil, se ele vai conseguir reservar todo mês e se pagar primeiro, que é um outro conceito que a gente vem colocando muito hoje na educação financeira, nos influenciadores aí de finanças, nessa questão do se pagar primeiro, que é esses 10% que eu falei, viver com no máximo 90% e 10% eu me pago, como se fosse um boleto de água, de luz, de telefone. Então, ele também pode direcionar ali o percentual para a compra do carro. Isso seria o que é mais econômico para ele e que ele ia gerar maior riqueza, né, a médio e longo prazo. Mas, se é uma coisa importante, é um sonho, se ele vai gerar dinheiro com aquele bem, aí vem as demais informações para a tomada de decisão, entendeu? Tá. Então, ele vai ter que analisar a realidade e a necessidade. A necessidade da família. É uma coisa pessoal que eu vou falar aqui. Eu falo como participante do podcast, não como host, né? O host, que é aquele cara que lidera aqui. Um bate-papo, né? Bate-papo já. Você falou, eu quero ajudar pessoas, porque eu descobri que com a educação financeira eu posso mudar muitas vidas das pessoas. O podcast foi criado exatamente na busca de um propósito de vida. Eu quero trazer pessoas para dar seus depoimentos e ajudar as pessoas com o conhecimento, que é o mais caro da vida. É onde a gente chegou. Quando você falou, tenho 20 anos disso, e aí você está agora numa leveza e numa educação gratuita de conteúdo para as pessoas. Eu fico feliz em estar vivendo esse momento. Quando termina aqui, a gente vai sentar ali um pouco tal. E assim, missão cumprida, que ponto que eu aprendi? Gente, aqui, ó. Tudo isso aqui, porque eu sou visual. Eu também sou. Eu escrevo tomar tudo. Nota, grifar tudo. Porque quando terminar isso aqui, fica um registro e vai para mim. Então, essa aí, a gente vê no coach, vê, né, na área. Você vai estudar psicologia, você começa a entender neurologia, neurociência, você começa a entender que cada vez se descobre mais, porque como a gente funciona, a gente tem que buscar se identificar com os sentidos e com as formas da melhor maneira. Eu tenho características de aprendizado, você tem outras. Né? Então, eu sou também muito auditivo, então o barulho está incomodando. O som, ambiente do shopping, nós estamos no Maranguape Shopping Mall, o estúdio para fazer, aliás, do Estúdio F fica no shopping Maranguape Shopping Mall, na cidade de Maranguape, no estado do Ceará. Eu tenho mais seguidores dos meus amigos que jogam game comigo. No que daqui? Vamos avançar, Maranguape. Vamos seguir aqui. Mas muita gente assiste, comenta e fala. Assim que eu subo o vídeo, as pessoas eu passo os vídeos, as pessoas já, massa, estou vendo, gostei, já comenta. Né? Então a gente vai criando essa. Então, eu falo que esse programa é para construir, conversávamos antes de entrar, construir um portfólio de pessoas que vão ajudar pessoas. Perfeito. Aqui eu não estou aqui para reclamar
Se o governo está fazendo algo errado, o governo pode ter a culpa dele, mas não vou jogar Ficar refém, né? refém dessas... E nem se vitimizar. Nunca. Né? Nem reclamar, nem se vitimizar, nem nada, né? É uma das coisas que eu aprendi muito na minha formação, 2 formações de coach, foram bons investimentos. Por investimentos, tinha seus valores, mas o custo-benefício foi muito interessante. Então, isso me ajuda muito a perceber que a gente tem, que você falou do seu propósito. O propósito é muito importante. E a gente indo para o propósito, vamos dar uma aulinha aqui continuada, para a gente ver assim, o que é hoje, sem dizer especificamente, 3 modalidades de investimento para um iniciante, que nunca fez nada, que nunca pegou, que pudesse começar com R$100, para a gente entender. Três tipos, né, de investimento. Que você acha, ou assim, pode ser o que você acha e o mercado diria de outra forma. Assim, eu diria isso, mas no mercado talvez tenha mais isso. A gente vê um comparativo, você está bem espelhada no mercado de consultoria para investidores, né? Iniciantes. Eu sempre digo para a gente investir, para a pessoa investir no que ela conhece. Então, invista primeiro em conhecimento. Não é se aprofundar, não é sair ali um especialista em finanças, mas fazer uma leitura, começar ali 10 páginas, 5 páginas por dia. Esse, para mim, é o principal investimento, que rende sempre os melhores juros, né? Investir em conhecimento. Então, a nível de investimentos, hoje você consegue aplicar no Tesouro Selic. Ontem eu fiz a aplicação de um cliente, na verdade ele fez, né? Eu só orientei, no Tesouro Selic com R$134. Que é o Tesouro Selic? É você emprestar dinheiro ao governo. É a aplicação de menor risco dentro de um país. Então, você lá tem a liquidez diária, que nada mais é do que poder usar o dinheiro a qualquer momento, sem oscilação, sem risco. E com esse valor você vai estar acompanhando a taxa de juros do país, que hoje você vai estar refletindo aí esse 1% ao mês. É um pouquinho mais, mas eu estou dizendo 1%, que eu também brinco que o brasileiro tem a síndrome do 1%. Né? Quando a gente estava com a Selic, que é a taxa de juros do país menor, e não dava isso, estava dando 0,2, 0,3, enfim, que a gente saiu de uma Selic de 2, hoje 13,75. Então, muitos clientes sentavam na minha mesa e diziam, mas não está dando nem 1%. Não tinha como dar. A Selic, o contexto macroeconômico era outro. Então, o Tesouro Selic é uma realidade do país, mas a falta de educação financeira, os conceitos básicos, que é o que eu trato na mentoria, e os principais, que é o que você tem que entender para comparar com a tomada de decisão de um negócio, para entender dos investimentos, enfim. Então, o Tesouro Selic é uma opção, você tem que ter a conta em uma corretora, né, para estar fazendo, mas o valor é bem democrático. Então, antes a gente, em banco mesmo, com 20 anos, não se falava nessa aplicação, já direcionava para um CDB, que é uma boa opção, mas a taxa não era boa. Hoje, nada melhor do que competitividade, né? Com o mercado muito mais competitivo, então a gente já tem boas taxas de CDBs que podem também ser utilizadas como reserva de emergência, desde que pague 100% do CDI, que é uma referência no mundo dos investimentos. 100% do CDI é você estar acompanhando a Selic, para dizer de uma forma simples. Então, você tendo esse percentual em mente, você já tem 2 exemplos de aplicações conservadoras, rentáveis e com liquidez. As letras LCIs, LCAs também são boas, mas algumas têm prazos ou só fica com disponibilidade de 90 dias. Também são conservadoras. Estado, letras também são não perdi o termo aqui. Para reserva de emergência, para... Não, de investimento, comprar títulos do... Não são do governo. O governo, em termos de liquidez diária, é o Tesouro Selic. Os outros já têm prazos combinados, que aí depende dos objetivos, e aí você tem outras modalidades, que é o pré-fixado, atrelado à inflação, outros tipos. Mas dentro do título público, né, que é dentro da plataforma lá do Tesouro Direto, seria o Tesouro Selic. E o CDB, por essa característica de você realmente ter uma facilidade. Às vezes, uma pessoa me mandou essa pergunta. Como que eu convenço meu pai, que tem um valor bem robusto numa poupança, a mudar? A sugestão é, mude aos poucos, um valorzinho pequeno, mostrando a ele como é que faz ali no aplicativo do banco para um CDB, com 100% do CDI, porque ele vai ver a diferença de rentabilidade, faz de pouquinho, faz de um valor simbólico no início, porque nada motiva mais do que resultado. Então, na hora que ele vê a simplicidade, ele vai ser seguro. O brasileiro
só respeita as coisas quando mexe Não no dá um bolso. resultado. E Quando quando mexe no é a parte mais sensível, mais né? sensível ao E bolso, de fato é, né? A gente no sabe que mundo é. todo, né? No mundo todo. Então, Não mexeu com o sejamos bolso, românticos e não, né? a realidade é dura e cruel. É, Então, vamos é encarar as assim que a coisas assim. Nós vida estamos é. falando aqui coisas muito bonitas, mas na Isso. realidade, tomar atitude para fazer, desde o início da conversa da gente, o papo estava na ação, mas a realidade é dura e cruel. É, Tirar para poder guardar não é não simples, é não é assim, fácil, mas é mas é possível, possível. Então, nós né? estamos dando aqui todas as possibilidades. Eu anotei aqui também sobre onde você trabalhou. Eu Tá. queria que você fique à vontade, não tem, pode aprofundar, pode. A XP, quais são as modalidades que a XP Investimento, a empresa XP, ela é ligada ao Banco Itaú, não, né? Não, não. Teve um aporte de Teve um aporte de capital, mas capital. foi como um investidor. O Itaú É, aportou para obter um lucro também naquela operação, né? Digamos. por exemplo, eu sei que eu até vou tentar, porque eu tenho um projeto que vai ser lançado. A XP faz investimento em startups também, né? Ela Faz. aporta dinheiro em É um tecnologia. ecossistema hoje muito grande, né? Então, acaba que, por exemplo, Mix Mateus aqui na cidade, que ele abriu capital e ela tem toda uma área que intermediou e que fomentou isso. Então, hoje a XP ela é um ecossistema, né, onde tem muitas frentes de negócio no futebol, enfim, inclusive em startups também. Que hoje não é mais a minha casa, quando eu estou trabalhando nas mentorias e o mentorado já tem ali uma corretora, eu identifico se tem os produtos, né, as aplicações alinhadas aos objetivos dele, tento aproveitar que ele já tem, enfim, até para facilitar a vida e o controle dele. Então, é o que fizer sentido ali para o mentorado. A XP É uma é uma corretora, é corretora. um veículo. Então, veículo. Então, assim, na sua experiência como colaboradora e parceira da XP, né, usar um termo mais, o que é que você, nós pegamos aqui 2 dicas para iniciante, bem Tá. conservadoras. Agora, na ferramenta de corretagem, de corretoras, a XP que você trabalhou bem, deve conhecer o aplicativo, que é interessante entender a integração dele com as possibilidades, né? É uma ferramenta fácil pelo mobile, por exemplo, para se trabalhar. Tem bons produtos. Pronto. O que é que eu Como que diria? você diria, né? Hoje eu não sou mais parceira, eu sou cliente, né? E logicamente tenho há muitos amigos na instituição. Mas, assim, ela democratizou muito. Estou dando esse merchandising aqui, Perfeito, tranquilo. mas, assim, eu sou bem pequenininho, então eu falo de qualquer coisa. Qualquer Se você coisa. quiser falar de outra Não, mas a gente ferramenta, cita aí como exemplo. pode Ela citar qualquer veio outras que você, como né? um papel importante na democratização, né? Promoveu muito isso. Eu mesmo estava no banco, a gente via aquele incômodo, os clientes sendo assediados e indo com a proposta, mas também hoje os bancos já se modernizaram muito e possuem as suas próprias corretoras e bons equipamentos. Então, assim, eu costumo dizer que o que mais impacta é a boa assessoria. São as pessoas, porque os produtos viraram commodities. Então, não muda muito de uma instituição para outra. Então, o atendimento tem hoje uma fatia muito grande de clientes que se autoatendem, né, que eles buscam essa primeira informação que eu dei a nível de investimento, que é em conhecimento, e eles já decidem sozinhos, porque o mercado tem muito conflito de interesse. Então, a gente vê também muitas indicações e orientações de investimento em algo que vai dar retorno maior para a corretora, ou para o banco, ou para o assessor, e não o que faz sentido para o objetivo do cliente. Então, por Há isso... um lobby natural um lobby, como a gente falou, a vida não é justa, o mundo não é mas há um lado país das natural de ganhar maravilhas. dinheiro juntos. Isso. E se alguém diz assim, ó, tu vai ganhar 0,1%, 0,2%, 0,5% dentro da plataforma porque tu está dando consultoria, está dentro a legislação não proíbe você fazer o lobby disso, ou tu tem alguma coisa? Não, é isso só que eu estou dizendo, que dentro das instituições, seja numa corretora, no banco, vai ter produtos e profissionais bons, como também o inverso. Sim. Então, é isso que eu sempre falo, que a pessoa procure ter um conhecimento para que ela tenha pelo menos o discernimento do que está sendo ofertado, porque às vezes ela tem um objetivo claro de que ela vai usar o recurso daqui a 1 ano e está oferecendo um produto de 5 anos, dizendo que ela vai sair porque vai ganhar, mas aí ela tem que ver que tem um risco, que não há como ter uma promessa de ganho quando se trata de algo de risco. Então, pode ter uma perspectiva. Então, os veículos, as corretoras hoje,
E os bancos se modernizaram muito em termos de aplicativos de fácil utilização. Então, ele consegue hoje ter uma gama de opções. Então, não é isso que vai fazer a diferença. Eu acho que em várias é muito simples usar. O mais importante é ele ter o conhecimento básico e uma boa assessoria. Um investimento que fácil de mexer na XP, você, assim, o cara entra agora e pega lá, imobiliário? Não, os fundos imobiliários eu não indico para investidor iniciante. Sim, não é que não tenha. Mas está dentro Está dentro. Como eu falei. Mas desculpa, você entra lá e diz assim, porque eu baixei o XP e fui mexendo, não fiz investimento. E um amigo meu disse, pô, faz aí que eu botei R$200 em 5 fundos imobiliários. E fica acompanhando. E ele todo dia encontrava comigo, ia almoçar com ele. E aqui, esse aqui, ele ficou igual os influencers. Todo dia no celular vendo sobre dessa, aquela história que você falou, dormindo preocupado. Aí eu falei assim para ele, cara, tu quer que eu coloque R$1.000 para ficar doente? Não faz sentido para mim. Remédio tá caro. Assim, verdade. Sabe, eu tô tentando falar de uma experiência que eu vivenciei. Pessoal, vou botar R$1.000 aí, que tudo bem, para alguns pode ser nada, para outros pode ser muito. Isso. E a gente, para eu ficar me preocupando em perder ou não, que eu poderia... Focar no teu negócio aqui? Colocar uma câmera melhor, que assim, vai dar... que eu acabei de fazer, nós estamos hoje inaugurando a terceira câmera de um celular. A produtora está sendo montada aos poucos. Né? Eu não estou me endividando, minha capacidade de endividamento é pequena, então eu não estou pegando dinheiro em banco. Eu estou com aquela história o exemplo que eu ia dar de outros investimentos que eu vou já começar a dizer. Eu tive anotando aqui para poder lembrar, reserva de emergência gordinha. Eu cheguei a ter uma boa reserva de emergência gordinha porque eu sentei, né, casais unidos, inteligentes juntos, a proa, juntos, a gente pegou, por incrível que pareça, foi na pandemia, onde eu tive problemas. Então, eu enxuguei tudo na pandemia, já que eu estava proibido de tudo, eu vou aproveitar e dizer assim, é a hora de forçadamente, igual, por isso que eu fiz a pergunta do consórcio, forçosamente eu desengordurar geral e criar o hábito... Uma reserva. Por quê? Porque imagina tu perder o emprego. Isso. Tu vai gastar o quê? Então eu faço essa comparação. E se eu não tenho o dinheiro todo que eu ganhava? Agora eu vou ter que viver com a metade. O que é que acontece comigo? Eu me adequo. Nós temos a capacidade de nos adaptar. Foi onde eu, gente, criei a primeira reserva da história da minha vida. Eu tenho 57. Dia 15 agora, eu acho que no dia que subiu o programa já passou, tá? Dia 15 ontem. Eu fiz 58 anos, aí, ou seja, eu estou falando aqui já. Então, eu demorei muito. Você falou assim, quando fica mais velho. Agora, é claro que eu tenho outras possibilidades. Eu tive privilégios de status quo, de ter estudado, de ter nascido. Deus me deu muitas coisas boas, possibilidades boas. Eu aproveitei essas possibilidades. Me exijo muito, eu acho que eu poderia ter tido mais ambição, e fiquei muito em zona de conforto, mas sou feliz pelas coisas que eu estou fazendo, essa construção aqui bem simples, né? Gostaria de ter 3 câmeras mais caras, mas é 24 mil cada uma. Todos lados são mais baratos e estão viabilizando o projeto, né? Você estaria linda do mesmo jeito com a câmera mais cara, como o celular aqui, estou na mão no meio, desculpa. Ou seja, nós estamos aparecendo para o que a gente quer. E aí, de novo, é o que eu preciso, é o que eu posso fazer e a ação está sendo feita. Exatamente. Então, voltando ao XP Investimentos, que ele está falando lá, eu entrei lá e vi, mas eu vou botar R$1.000, ou então só 200 para brincar de fazer isso. Eu até que faço às vezes, mas em outras coisas que eu não tenho angústia. Por exemplo, eu pego e vou para experiências. Exatamente. Tá? E assim, dentro de uma classificação, é como eu sempre falo, a escolha é do cliente, mas para início é reserva de emergência, é uma carteira de renda fixa. Depois você começa a colocar uma pitada de risco, de fomentar aí uma renda passiva, que os fundos imobiliários têm esse objetivo. Mas, às vezes, a gente é muito influenciado por isso, né? Por algum amigo. E não quer dizer que isso não acontece em todas as esferas da vida, mas é importante você ter esse conhecimento básico para realmente tomar uma decisão
Desperta você, né? Isso. Para você fazer, medir entre o que ele está fazendo e o que eu poderia fazer. O que é que se eu tiver uma cabeça boa, ou assim, relativo, não sei o que é cabeça boa. Se eu tiver equilíbrio para o que eu quero e para chegar onde eu quero, ou se eu sou mais ousado, porque aí eu já vou fazer a pergunta. Eu estava vendo uma planilha e tem lá o conservador, o moderado e o arrojado. É essa a classificação do Dos empreendedor? perfis, Dos né? perfis? Na verdade, é conservador, moderado, agressivo, em regra, mas às vezes algumas corretoras, bancos têm outros perfis, mas no geral é realmente essa classificação. Então, nada mais é que um questionário, né, que o cliente responde, já é uma regra da CVM, que é quem regulamenta o assunto de investimentos no Brasil, para que realmente ele esteja aderente ao seu perfil, né? Então, o cliente, quando ele vai aplicar e lá já sinaliza Só que para ele a está gente, fazendo algo diferente do perfil, sai um alerta para ele. vamos só contextualizar a sigla CVM para as É a pessoas. Comissão de Valores Mobiliários. Então, ela regulamenta o Então, assunto investimento. nossos investimentos. Então, existe esse perfil do investidor pela regulamentação, né? Uma exigência mesmo. Imposto de renda, como que fica? Tem muita gente que faz e não. E aí? Fica Muitos besteira. investimentos, esses investimentos adequados, orientados para os iniciantes, eles já são tributados no momento do resgate ou na fonte, então não requer nada de um DARF, uma declaração Você não naquele precisa momento, preencher nada, não. já está digitalizado, já está dentro de um sistema Dentro do sistema do banco, de forma integrado, automática, totalmente integrado, ou seja, tu totalmente. saiu, teu CPF já descontou, tu Quando entrou. chegar anualmente a declaração, vai ser gerado um informe, isso é igual em todas as instituições, então a única certeza da vida é a morte e pagar imposto, né? Então você já paga ali. Essa frase agora foi sensacional. Tem algumas aplicações isentas, claro, na renda fixa, mas quando ela é tributada, então você já tem isso ali de forma automática. Tem muita gente, até eu vou me enquadro nessa, eu às vezes não me preocupo muito com o imposto de renda, né? E tem muita gente que hoje o cerco tecnológico, tudo, quando você vai fazer uma compra, o cara diz assim, senhor, o senhor quer colocar seu CPF na nota? Meu amigo, você está criando duas coisas boas, porque você está entrando dentro do cadastro de movimento de dinheiro e você pode ter crédito, mas por outro lado você está entrando na vigilância fiscal de tudo para onde você vai. É uma realidade. E o Brasil e o mundo está caminhando para controlar tudo. Né? Monitoramento muito em tudo, né? Tudo. Na Então, verdade. é uma realidade. A gente não vai aqui discutir entrar com e nem falar de né? contra regras e contra. Claro. Posso falar de forma ética, tá? Mas ilegal não. Então, ética e moral eu discuto, mas ilegalidade não. Então, não vou fazer propaganda de algo que é ilegal. Tipo, todo mundo faz caixa 2, vamos fazer caixa 2. Não. Mas eu posso dizer que existe isso, as pessoas se protegem do jeito que elas querem e elas correm o seu risco. E é uma realidade, as pessoas fazem investimentos de laranja ou não botando o nome de ninguém, ou dando o próprio nome sem nem declarar que existe, por exemplo, imóveis. Né? O cara tem 5 casinhas, não faz nem imposto de renda, mora numa cidade interior, vive ali, vai morrer ali, o governo não sabe nem quem é. Vem dando certo, ele às vezes continua, aí a gente nem entra nessa esfera, né? O governo não sabe nem quem é ele. Né? Assim, então, tem milhares de pessoas desse jeito. Né? Nós não estamos aqui cultuando ou incentivando qualquer tipo de ação desse tipo. Estou falando de uma realidade que a gente sabe que existe, como existem muitas coisas, certas, erradas, éticas, morais, não, imorais e não antiéticas, né? Que acontecem. Né? Pegando exemplos simples de qualquer situação, posso ser enquadrado legalmente numa coisa que é antiética e é imoral, mas a justiça está dando para ser cumprida. Mas se você vai fazer uma discussão, cabe uma discussão... aí de muito tempo, até em muitos assuntos, muitos né? assuntos, várias coisas. Né? Finanças é uma, né? Que vai ter, pode chegar a essas situações. Não, mas eu estou sendo aqui verdadeiro, honesto, mas a lei não vê desse jeito. Tem o princípio, né, da legalidade, que todos são obrigados a cumprir a lei, que conheça, não conheça, que concorde, não concorde. Mas né? eu não sabia. Não é justificativo para a lei, né?
ponto de vista legal, né? Eu saí de moto, sem capacete, e não, mas eu fiz só aqui. É, Não, não. não vai ser válida, né, essa justificativa. Aí ele diz, nós estamos variando o assunto, está fora, mas equilibra um pouco para a gente entender nas finanças, que o cérebro da gente vê. Aí ele tenta justificar. Não, mas eu só vim aqui, o senhor devia estar procurando ladrão. Ele está querendo jogar a responsabilidade dele, que é não cuidar bem do dinheiro dele e da prosperidade dele, para os outros. Igual essa educação, essa forma de jogar para os outros a responsabilidade que é dele. Eu não posso reclamar que eu não fui organizado a vida toda se eu fui desorganizado a vida toda. É isso que eu puxo muito, Eldemar, né? Até para esse senso de responsabilidade, né? De autorresponsabilidade, porque a gente não pode delegar a vida da gente realmente para ninguém, né? As decisões. Eu uso também uma ferramenta que é o foco na solução. Quando a gente... 80% na solução, 20% no problema? Nem tem esse percentual. Na verdade, é gerando essa reflexão de hoje, qual é o seu maior problema, o que é que você tem para resolver? Que a gente sempre tem, no mínimo, 5 alternativas para qualquer problema, né? Então, às vezes, a gente não está aberto ou não conseguiu ali visualizar naquele momento e você consegue, com um nível de aprofundamento, de conversa, ver que tem, sim, sempre uma luz no fim do túnel. Sim. Né? E que você tem habilidades e que você pode gerar uma renda extra. E se não tiver solução, está resolvido. Isso, e tudo pode esperar, às vezes, para o dia seguinte, desde que você tenha feito o máximo que você pôde hoje, e está focado na solução. Eu acho que eu uso muito isso na minha vida, sempre usei. Por mais difícil que seja a situação, eu vou sempre buscar ver algo de positivo, de aprendizado, e qual é o próximo passo. Porque o próximo passo, eu não vou focar no lá de cima, eu vou focar no próximo. O próximo eu posso dar, está ali no meu alcance, posso pedir ajuda a alguém, eu acho que isso é importante, a mentoria vem muito nisso, às vezes eu não consigo sozinha, eu tenho medo, eu estou paralisada, pede ajuda. A gente pode, né, contar com pessoas e dar esse passo, entendeu? Outra construção é buscar ajuda. Buscar ajuda. Ou seja, antes de eu criar o meu modelo de exercitar a minha educação financeira, eu tenho que buscar conhecimento através de ajuda, seja eu mesmo, porque eu não preciso conhecer alguém. Nós estamos aqui na internet. Você tem alguém que é próspero e na simplicidade dele vai contar que começou com um tijolo, depois fez uma casinha, e hoje ele está lá com um negócio e é do tamanho que você gostaria de ter. Não precisa ser uma pessoa distante, muito grande, a gente vai se olhar e olhar assim, estou olhando para um grande empresário mundial, ou nacional, ou local. Não, estou olhando para algo pertinho aqui que pode ser uma referência e talvez um mentor. Né? Ele pode ser um tutor até. Você pode me ajudar? Isso. Ele vai fazer uma tutoria, fazer assim, pegar o teu dinheiro junto com você, se é o teu pai, se é teu tio, e fazer contigo, segurando. Né? Eu já vi que existe, tecnicamente, você faz um acordo na justiça e vai lá e pede para alguém cuidar do teu dinheiro, porque você tem compulsão e não consegue, para ela só te pagar tuas contas e só te passar o que você precisa. O excedente ali necessário, né, digamos. Eu conheci ela era secretária executiva da Caixa Econômica no centro, uma amiga. Ela disse, olha, eu tive que chegar ao ponto de... cheguei amiga que trabalhava comigo e fiz... E tem um nome técnico, isso, legalmente isso existe, tá? Entendi. É uma tutora que você pega uma pessoa que vai ser tua tutora, vai cuidar dos teus gastos e dos gastos. Na verdade, ela tinha um salário, ela era funcionária pública, ganhava bem, mas não conseguia organizar o dinheiro dela. E ela fez esse trabalho, combinou, fez um contrato a responsabilidade das duas, e ela ajudou-a a organizar todas as contas e organizar a economia e venceu isso. Eu vi que eu acompanhei e vi também sozinha ela não estava conseguindo, mas ela já avançou, né? E conseguiu. E tem também essas em heranças, por exemplo, existem tutorias para cuidar até que a pessoa chegue na idade de usar. Aí são outras coisas, já é bem mais complexo. Como que tipo de investimentos esses dinheiros vão e as responsabilidades não compete aqui
a mentoria que a gente está falando. Nesse momento. Mas existem, né? Existem formas de ajuda para cada situação. Para poder pegar isso aí é e não jogar, e não se perder, e não se rasgar o que está se gerando de dinheiro, né? Exatamente. O termo ganhando dinheiro. Gera. Vamos colocar o gerar riqueza. Gerar riqueza. Eu sempre falo que a prosperidade vem em geração de riqueza e não ganhando dinheiro. Exatamente. Porque ganhando dinheiro é banal demais. Banal, pequeno, né? Até. Pequeno até. E outra coisa, eu sempre digo que a gente é a média das pessoas ali, 3 a 5 pessoas que a gente mais convive. E eu me policio muito para puxar sempre a minha média para cima. Né? Então, tenho sempre essa felicidade de estar ao lado de pessoas melhores que eu, digo até assim, bem melhores em vários aspectos, mas também sempre deixar uma sementinha, né? Então, ao longo desses anos, eu convivi com muita gente brilhante, não só no profissional, no pessoal também, e eu sempre pergunto muito. Chego meus filhos a perguntarem, porque as pessoas inteligentes costumam perguntar, porque a gente é eterno aprendiz, né? A gente não sabe. A educação é continuar. Tanto que eu cheguei aqui para você... O aprendizado é o tempo todo. É o tempo todo. Cheguei, qual o livro que você indica? Porque o que você puder, que eu notar que você tem de expertise de conhecimento, que são muitas as áreas, e enfim, eu já quero agregar, eu já quero agregar isso para mim, né? Eu já quero... Tem um livro que você tinha me perguntado que Kawasaki é um brasileiro com sobrenome japonês, A Arte do Começo, eu acho que é o nome. Não conheço. É muito interessante, eu acho que o título é esse. Eu ganhei a indicação do Jorge Costa. Grande Jorge, um amigo, né? Tive também. com ele hoje, uma reunião aqui, e fui lá na prefeitura com ele, porque o Jorge veio fechar comigo um evento que a gente faz aqui, que é o Maranguape Tem, que é da Secretaria de Ação Social, Secretaria STDS, é melhor dizer a sigla, porque sempre mais troca. fácil, né? E tem o livro que eu te mostrei, que eu não gravei o nome. O nome também deu branco agora aqui. Está na mochila dele. Depois você me passa aí, que já vai ficar... Contágio. Contágio. Tá? Que é um livro de cases americanos, que é um livro americano, traduzido para a nossa língua, para o nosso idioma, e que fala por que as coisas pegam, o subtítulo. Por que as coisas pegam? Né? Por que as pessoas começaram a mudar a mentalidade para querer fazer educação financeira e gerar renda e investimentos? Porque a boca de resultados começaram a acontecer. Aí eu disse, mas a mídia social ajuda. Ela é um espelho, tá? Ela joga tanta coisa boa como coisa ruim, como as pessoas falam coisa boa e coisa ruim no cotidiano, no analógico, no real. Nós somos reais, carne e osso. O metaverso existe e o stream, ou seja, o sinal que está saindo agora aqui, voz e vídeo, ele existe, mas nós estamos aqui com a nossa estrutura. Então, essa relação aqui, de conversa que vai passar nas redes sociais, foram conversadas mano a mano antes ali presencialmente. Né? E nós dois estamos presencialmente aqui. Exato. Então, se não estivéssemos presencialmente, ou mesmo que se estivéssemos em vídeo, né? Em vídeo, mas estamos coexistindo ali naquela participação. E essa coisa que se constrói. O livro fala sobre isso. Em vários casos, né? E vai contando, e você vai... E é legal. Para entender que é o seguinte, não é a internet que vai... eu ter realmente a relevância, o conceito o conteúdo para poder passar e as pessoas passarem para as outras. Eu vi a Nise no podcast falando sobre... Vou conversar. Você entrou em contato porque viu o podcast e que não sabia que tinha um estúdio de podcast em Maranguape. E aí a gente vai entrar no assunto. Né? Isso vai gerando uma comunidade, uma corrente do bem, né? Eu acho isso. Legal. E aí você está numa pegada de construir um podcast. Conta para a gente aí. E aí eu fico muito orgulhoso que você veio conversar e a gente vai produzir no escritório o segundo produto que Maranguape, que eu faço. Maranguape tem outros, né? Tem os meninos, aliás, são meus sobrinhos da minha esposa, que tem um estúdio que fazem o Fala Tu, e tem também o do Gugelzinho, que é um podcast que ele faz. Tem também, eu acho que a Primeira Dama tem feito algumas transmissões, né? Não é o formato podcast, mas algumas lives. Muita gente tem feito lives nas ferramentas de Instagram, mas são conceitos e processos diferentes, e você decidiu criar, porque
dizer o porquê, você que vai dizer. Um podcast. Como nasceu A ideia, essa né? ideia Que está desse... sendo ainda, É, né, maturada e natural. tudo, mas agradecendo até que eu lhe liguei, marquei um momento, você foi muito receptivo, isso é muito bom. Acho que o shopping, né, o Maranguape Shopping Mall aqui é sempre uma porta aberta, né, para a cidade. A gente tem orgulho e quer sempre vê-lo crescer, né, movimentar Sim, o shopping é uma grande a, referência, uma grande né? referência. E assim, a ideia surgiu porque é uma comunicação que está realmente sendo acolhida pelas pessoas e do desejo de levar a mensagem. Eu acho que esse é o grande ponto, de levar a mensagem de educação financeira, de pessoas que venceram nas diversas áreas, seja no esporte, no empreendedorismo, no mundo, no mercado financeiro. Então, levar uma mensagem de vida, uma mensagem de prosperidade, de riqueza, né, de riqueza construída junto. Então, a ideia veio disso. Gosto muito de me comunicar, né? Eu acho que de todo esse conteúdo que a gente vem aqui conversando e que vai ser gerado no podcast, se duas pessoas se, né, impactarem e entrarem em ação, como eu sempre falo, porque é importante ter o conhecimento e fundamental entrar em ação. Então, se entrarem em ação, eu acho que isso já vai estar valendo a pena. Esse é o legado que a gente deixa, né? Hoje eu tenho 42 anos, valorizo muito o financeiro, não escondo isso de ninguém, porque eu acho que não é sobre dinheiro, é sobre vida. Ninguém consegue viajar, ninguém consegue promover uma qualidade de vida se a gente não tiver realmente um mínimo financeiro. Então, eu amo dinheiro, eu quero dinheiro, eu acho que a gente tem que ter não ter vergonha de dizer isso, porque é uma crença que a gente muitas vezes foi colocada, que só entra no céu quem não tem dinheiro, e vários outros, né, que a gente já ouviu, mas eu não penso dessa forma, acho que o dinheiro, ele possibilita, Foi ele dogmático. Foi exatamente. dogmática. Essa Também, crença né? foi A gente sabe dogmática, que foi, então a né? gente tem A isso gente muito está aqui forte. dizendo meio que em código para não ser agressivo, para não Exato. ver as Não culpas, ofender, não né? ofender nada, mas foi dogmático. Então, eu acho que a gente precisa pensar de forma positiva sobre o dinheiro, ele nos possibilita ajudar, realizar objetivos, ele nos possibilita dizer não para o que não vale a pena. Quando você não tem uma condição financeira, você se submete muito mais ao emprego que você não gosta, né? A uma situação que você não tolera, muitas mulheres a um casamento que não lhe faz feliz. Então, eu acho que por isso que o dinheiro é importante, porque ele é um meio para você conquistar muitas outras coisas mais importantes que o dinheiro. Né? Então, assim, o podcast surgiu dessa ideia, e quando eu escuto muitos podcasts, que tem vários da minha área e até de outras áreas, eu sempre sei algo que eu adoraria fazer, aprender com gente inteligente, aprender com gente vencedora, com gente que é referência na sua área, ou que tem uma mensagem de superação bacana. Então, acho que é muito isso, da minha vontade de aprender, levar uma mensagem de valor para as pessoas e deixar um legado, porque a gente fica imortal, né? Quando a gente já consegue deixar O ali portfólio um imortaliza portfólio. a gente no digital. Ou seja, se a gente olhar para um filme de ficção científica, alguém vai ver Daqui a milhares de anos, né? anos. Alguns, ou dezenas, Vai enfim. estar aí A uma dentro geração vai seguinte. vai estar dentro de uma bolhona que vai juntar, e já está juntando, né, conteúdos que vão colaborando, né? Espero que as Exato. pessoas usem com muita responsabilidade essas combinações de informações e de Isso, dados para que a gente cada vez mais melhore. Eu acho que a gente tem melhorado, né? E isso. fico feliz por várias coisas. Primeiro, porque eu acho que pensar em ajudar as pessoas é o principal. Segundo, que é na sua cidade que você está começando. E terceiro, que a gente está podendo Apoiar, né? poder participar e ajudar e apoiar no que for possível, como na direção, na estrutura, e que o voo seja longo, né? Alto, uma águia. Né? Um Águias, ao alto, né? e a gente tem que buscar águias mesmo para Ter parcerias, fazer né? parcerias. E E aproveitando, viu, em Oi? parcerias, vou selecionar a dedo, É, né, parceiros aí alinhados ao propósito, né, marcas que eu acredito, confio e uhum, espero ter o apoio para a gente também colocar tudo isso em prática, né? Então, em breve aí a gente vai ter com, as cer- novidades, com né? certeza. Falando em marcas, eu comecei, deve ter sido colocado já aí na. Então, é o Marcos iPhone, a gente fez aí uma parceria. Então, é um maranguapense, um cara que é equilibradíssimo, né, em finanças, é o exemplo de um empreendedor. Ele tem a profissão dele, ele é um policial militar, trabalha como um funcionário público e é um empreendedor
na área vendas de equipamentos de iPhones, de smartphones, né? Smartphone, talvez tablets, e eu acho que alguns acessórios para isso. E nós fizemos uma parceria, né? E ele é o patrocinador desse mês aqui, na verdade, nosso primeiro patrocinador de fato. Olha Então, aí. teve finanças no patrocínio, não é assim, existe um favor aqui, não. Foi uma negociação e que isso eu tenho que vai falar e falar, é para ter dito na abertura, mas está aí. Um abraço para o Marquinhos e de sucesso. E se você quer um celular, um iPhone, ele tem todos os celulares que você imaginar. Eu vou dar a dica do que eu uso, que tem um custo-benefício legal, que é o Poco X3. Tá? Se você quer comprar um telefone, não vai ficar ocioso para você dizer assim, não, eu tenho um iPhone, ele vende mais iPhone, você quer gastar um pouco mais, você tem essa necessidade do iPhone, porque eu não faço propaganda contra o iPhone, eu faço propaganda contra a necessidade de ter algo mais caro e não pelo status. Então, eu não tenho um iPhone, aliás, comprei um para o escritório. Não vou mentir. A produção vai filmar as lojas, é o escritório, a produtora que vai filmar. A câmera do iPhone para fazer externas é muito melhor, fotografias, etc., para eu dar continuidade. Mas demorei 8 anos para comprar o primeiro iPhone do escritório. Você poderia ter comprado mais? Sim. Mas são as escolhas e o que Mas você vê de naqueles valor, né? momentos, a viabilidade, o endividamento e talvez a falta de coragem, que é crença limitante, me deixou numa velocidade lenta. E aí as pessoas devem entender, eu poderia ter sido mais ágil. Então, a desculpa de não ter comprado o equipamento, mas aí eu não tinha necessidade. Hoje eu tenho, então eu paguei e vou pagar aí o próximo versão e depois as câmeras. Mas hoje o Poco, são 3 que estão aqui, me satisfaz. É o que é viável e o custo dele é super interessante. Então, e é uma versão antiga, já saiu o X5, por exemplo. Eu não preciso comprar o X5 Pro. Tá lhe atendendo, né? Não, esses 3 eu vou precisar. Então, tá atendendo. Então, eu tenho que ter essa consciência. E o que é que eu vou fazer com a diferença? Eu vou investir em outra coisa ou colocar dentro do meu plano de reserva de emergência e capital da empresa. Capital de Dividir giro do isso para não negócio, ficar. Né? Então, nós estamos nos organizando, estamos tentando crescer, buscando parcerias, buscando aos poucos trazer investidores para parceiros, né? Eu diria clientes, a palavra clientes, parceiros, clientes, seja o que for, para a gente poder crescer também, junto. atender, mas eu estou também tendo o cuidado de ter o equilíbrio fiscal, né? Financeiro, para eu Claro. não entrar numa bancarrota de endividamento e não conseguir entregar aos meus parceiros o que eu estou tentando prometer, né? Então, a gente está falando aí do seu programa, que vai começar e que você está aí pensando e que você quer a mensagem dentro do modelo que a gente tem. Amanhã, pode ser que você não consiga mais ficar aqui e vai ter que estar no escritório mais próximo de um público que você precisa e é outro parceiro, outro lugar, e esse é o caminho de cada um, né? E isso é uma caminhada, como eu penso em algumas caminhadas para isso, né? Então, parabéns, eu acho que legal, fiquei muito... primeiro foi surpreso, porque assim, chegou, então a comunicação está funcionando. Tá? E aí eu não me cobro se está lenta, se está rápida, eu estou fazendo. Né? Eu não vou mentir. Está na frente de um monte de gente que não está fazendo nada, né? Mas eu não vou mentir, não, estou me cobrando. Eu queria estar maior. Tá? Não está maior no sentido de estar famoso, está maior em sentido de levar a mensagem. Mais pessoas. Meu amigo viu e disse assim, cara, ele mora em Fortaleza, joga comigo toda noite. Chega em casa agora, estou lá, ele entra no aplicativo de conversa e ele diz, cara, tá massa, adorei, o áudio tá bom, a filmagem tá boa. Aí eu disse, olha os outros para tu ver a comparação. Aí eu falei, rapaz, mudou muito, melhorou muito. Então, alguém que... Feedback, né? Feedback, bacana. Né? Outro chegou, hoje um amigo meu aqui para consertar o computador e falou, rapaz, o áudio tá perfeito. Então, a gente teve dificuldade com o áudio. E não é o microfone que a gente quer, não é o Shure, que é a marca top, é um microfone que eu não sei nem a marca, mas está aqui funcionando. Assim, fazer mesmo, Cortella diz, faça hoje o que você tem, com as condições que você tem, para quando as melhores condições aparecerem, você continuar a fazer o seu melhor e melhorar mais ainda. Então, essa é a realidade da gente, né? E parabéns.
A gente já tem aí, não sei nem quanto tempo, mas eu vou perguntar aqui só para a gente continuar, porque a gente pergunta e continua o papo também. Bom, Eita, já está muito oi, tempo. 1 e meia de Muito tempo programa. já, Não, viu? não, mas o que é que a gente teria? Qual é a mensagem que você daria para. Bom, vamos deixar o contato, né? Tá. Se alguém quiser agora, tá, começar a trabalhar a educação financeira dela, ou da família, ou da empresa, como que ela faz para conversar com você? Quais Pronto. são os contatos que aí ele vai colocar ali À disposição, à né? disposição, né? Tem o Instagram que a gente já O Instagram, falou, mas vamos nise.finanças, repetir o Instagram. nise.finanças. Tem o link na bio lá, né, do meu WhatsApp, que pode chamar para a gente avaliar se é o momento, né, da pessoa fazer a Você está com esse mentoria. tempo para São aumentar? vagas limitadas, né? Realmente eu trabalho com uma quantidade pequena de vagas de mentoria, porque eu tenho que conciliar ainda com outros trabalhos, Sim, né? tem que Como eu lhe atender bem, né? falei, e aí eu não quero também quantidade, prezando muito pela qualidade, por isso que eu vou entender se é o momento da pessoa, eu pergunto por que é que você deve ser aceito na mentoria? Porque ela tem que estar disposta a entrar em movimento, como a gente falou, senão às vezes ela vai aguardar um pouquinho mais e vai fazer no segundo momento. Então, os canais de contato é para que a gente também possa entender isso, porque eu trabalho para resultado. Se ela não está disposta a entrar em movimento, ou ela mesma percebe, não vai fazer sentido nem para ela e nem para mim, né? Então, o principal contato é no Instagram, porque lá tem um link do WhatsApp, a gente já consegue estar fazendo essa conversa inicial e agendando. Como as vagas são bem limitadas, então eu faço essa seleção para que a gente atenda bem e a pessoa consiga principalmente alcançar seu objetivo, entrar em ação e transformar aí a sua vida, né? Então, tá dada a dica. E quem quiser dar uma mudada, eu aconselho ir nessa Selic logo aí, sai da poupança. Exatamente. Né? E outra coisa, eu estou pegando essa dica, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma reserva que eu tenho da minha Vai para o Tesouro digníssima Selic. mãe, vou dizer até o Banco Itaú, está parado lá, tem um erro gritante. Está ficando parte da aposentadoria guardada Parado na lá, conta. parada totalmente numa conta. Olha que Perdendo dinheiro, né? perdendo dinheiro. Então, reunião hoje, eu e a minha digníssima Financeira financeira, vamos para cima do próprio já coloca aí no plano de ação para amanhã, para amanhã, né? né? Vai entrar em movimento. Isso é o que ela, há muito tempo que ela dizia, vocês têm que fazer isso. E quando você falou na Selic, eu falei, pô, vai ser fácil, já E está o lá Banco no Itaú é banco, super tranquilo, já você está no faz na banco, maior, tem um aplicativo, dá para fazer até por ele. exatamente, né? Bem Precisa simples. nem ir na agência, né? Então, eu estou dizendo para vocês aqui que é fácil, é action, ação, vamos lá, faz, né? Não deixa para depois. Agora, antes da gente terminar, a gente finalizar, porque já estamos em 30, eu vou colocar aqui uma dosezinha de... muita gente se incomoda com a vida dos outros e com a minha, são amigos, que é natural a gente conversar, sobre imobilização em veículo. Sim. Tá? Por exemplo, cara, por que tu não tem uma Hilux? Pô, compra uma Hilux, cara, tu é um cara rico, tu tem dinheiro, tu tem não sei o quê. Eu disse, cara, eu não tô rico. Eu posso até ter alguma coisa, mas nem a Hilux. Então, se eu pegasse o dinheiro da Hilux, eu botava um negócio para mim. Tá? Que eu converso com as pessoas, é óbvio que eu faço um pouco de charme, brinco um pouco. Eu tenho um sonho de um carro, mas eu só vou ter ele quando ele for 1% Do seu do patrimônio, meu hein? patrimônio, que é uma Land Rover de R$ 500 mil. Ou seja, Eita, então, para chegar lá, é para eu finalizar rumo minha vida aos levando, né, milhões. levando meus netos para passear. Ou seja, mas até lá, se não aparecer, eu vou ter que botar um doblô de 40 mil, ou seja, que for muito feliz. Porque é a viabilidade para mim, o resto eu jogo aqui, jogo outras coisas em viagens. Eu prefiro Experiências, né? experiências, tá? Então, é comum muita gente, você se depara com muitas pessoas que fazem esse tipo de, na minha opinião, investimentos totalmente errados para dar satisfação, ou seja, a experiência, eu gosto, eu quero me exibir com a... Vamos lá, ele não diz isso, mas ele passa para as pessoas, Intuitivamente é isso, né? né? Intuitivamente. É como a maioria da população acaba que vive nessa corrida dos ratos, né? Que a gente chama. Ela só recebe, só ganha para pagar conta, para manter o padrão e nada além disso.
E o brasileiro, principalmente os homens, eles gostam muito de carros. Então, é óbvio que no mercado financeiro eu trabalhei com pessoas de poder aquisitivo muito elevado, que tinham uma Hilux que de repente representa esse 1% do patrimônio e está tudo certo, ele pode. Acho que você pode, você tem mais é que realizar desejos. Mas em algum momento da vida você pode abrir mão disso, tá num carro de menor valor, até porque carro não é investimento, em regra você perde muito. Na pandemia a gente viu um pouquinho isso mudar devido à falta de chips, aquela questão toda. Você comprou por um preço e ele estava avaliado até maior, mas foi algo fora da curva, né? A coisa já está agora mais estável. Então, na sociedade a gente vê muito esse comportamento. 70% das pessoas são endividadas, né? Fruto dessas decisões de viver na corrida dos ratos. Só ganho, só compro, só pago IPVA, só pago seguro e não faço aquele investimento mínimo de 10%. E se puder ser mais, somente no começo ali da vida, que você tem menos custos fixos, ainda não tem filho, enfim, não tem tanta despesa, você consegue um pouco mais, isso só vai aumentar o seu colchão e o seu conforto para no futuro você ter uma folga maior. Então, isso é muito comum. Então, é preciso dizer não para o que não importa, né? Se o mais importante é dormir tranquilo, é formar uma reserva de emergência, é ter uma reserva para o futuro, para mim a Hilux não vai significar nada, né? Já o meu esposo, ele gosta um pouco mais de carro, e eu fico, né? Mas a gente sempre tem que respeitar a individualidade, né? Na questão dos sonhos conjuntos e do que é importante para o individual, para o ser humano, porque a gente, né, o dinheiro ele proporciona, mas foi para o meio termo. Mas a educadora financeira no pé, né? deu lá o e o limite pessoal brinca que ele é seguro, mas agora eu estou sendo mais segura do que ele, porque depois da educação financeira, e isso é estilo de vida. Eu costumo dizer que agora é estilo de vida. Não, com certeza. Eu estou falando aqui o exemplo porque, claro, que eu vou querer, um dia, né, em algum momento, dentro de uma situação, organizar um conforto maior para sair. Hoje eu não saio. Então, por que eu não estou usando? Mas eu gostaria. Mas eu estou com outras prioridades. Eu estou mais dentro do shopping, isso me tira muito tempo, me prende. Às vezes eu nem estou aqui, eu passo talvez uma semana sem vir, mas eu estou, porque eu trabalho 24 horas pensando nisso. Eu fiquei preso aqui e gosto, mas nós estamos nos reorganizando para isso, tá? E aí dentro dessa pergunta vem também os gastos com cartões. Como que as pessoas... Também é outra coisa. O carro e o cartão estão muito parecidos. O cara tem muitos cartões e se envolve que eu tenho um, depois tem outro, depois tem outro, e fica no status, eu tenho 5 cartões e fica trocando cartão e depois... usa um para pagar o outro. E fica... Né? Assim, o carro, ele é, na verdade, é mais um item, né, de consumo, que você pode ter um mais simples, porque ele gera muitos custos, e o cartão, ele é um meio de pagamento. Como tudo, ele pode ser muito bem utilizado. Se você tem um cartão para você concentrar gastos, até para analisar uma fatura e categorizar seus gastos, foi alimentação, foi lazer, facilita, acumula pontos. Posso ter vários cartões sem anuidades hoje no mercado, viajar com milhas. Então, ele usado de forma inteligente, de forma coerente ao seu poder aquisitivo, ele é um aliado. Já como, passa aqui o cartão que Deus proverá, né? Então, ele vai lhe levar ao endividamento. No cartão, e aí vai... Isso é uma bola de neve negativa, né? Porque você pode usar a bola de neve dos juros compostos nos investimentos a seu favor. Já o cartão, se mal utilizado, você vai comprar o desnecessário. Então, a cada compra, mesmo no cartão, eu preciso, eu amo, tem que ser agora, é necessário, você se faz aquelas perguntas e aí você consegue rever aquela decisão de compra. Então, ter muitos não é interessante, eu sempre falo pelo menos 2, porque um em qualquer situação pode lhe deixar, né, numa situação de uma viagem, mas ter muitos realmente não faz sentido. Você deve ter uma data de recebimento no mês, você concentra ali próximo e já administra aquilo ali, mas sempre com essa noção, usar com critério. É uma ferramenta de administrar os teus gastos. Exatamente. E estudar bem os teus gastos e analisar bem os teus gastos. Ele já facilita. E outra coisa, tudo que ele é o mesmo, que você pode comprar o mesmo preço de à vista, vale a pena ir para o cartão. Se você tem esse controle, é uma coisa necessária. Porque você vai acumular, tem cashback, 1% das compras no cartão vira em dinheiro. Né? Então, por exemplo, o cartão que eu utilizo é um que 1% da fatura muita gente não sabe, vira dinheiro e está lá aplicado como investimento. Então, se eu só comprei o que é necessário, um combustível agora já tem diferença, né? Mas antes não tinha, pelo menos nos postos que eu costumo usar. Então, no supermercado não tem, um exemplo. Você vai pagar à vista ou no cartão, o cartão não tem
acréscimo de valor. Pode colocar no cartão. Não parcelem, porque o cartão e um bem que você vai comprar todo mês ou toda semana, porque vai virar uma bola de neve. Mas Vai você se somando comprar as parcelas, a parcela vai chegar numa hora isso, que e você vai achar que tá, está sobrando e não não está, tá. né? Mas para comprar, para pagar ali com 30 dias, gerar o acúmulo de pontos, reverter isso em dinheiro para você, então faz sentido. Então é saber usar realmente. Está controlando e tá tirando, está guardando o excedente, assim, estou conseguindo pagar bem e ainda estou conseguindo economizar porque o cartão está me dando uma imagem, uma planilha, né? Que você não Isso, precisa fazer, facilita, né? porque o Pix, hoje, quando você pega um extrato, você também, nas mentorias de organização financeira, porque eu tenho a de investimento e tenho a de organização, que às vezes a pessoa demanda Não, o vamos investimento, falando mas sobre ela organização, mais tranquilo, né? fica para um próximo encontro. Né? A organização, então, você analisar para onde eu enviei cada Pix e o que foi aquele gasto, você vai categorizar, porque as pessoas dizem, vou anotar. Não é só anotar, você tem que anotar, depois dividir por cada categoria e analisar e traçar um plano, porque senão anotar não vai resolver, não é mágica, mas o primeiro passo é anotar, porque eu tenho que ter dados de para onde foi o meu dinheiro, né? E aí eu vou... Aí tá um testemunho, a gente está aqui falando e eu estou dando alguns testemunhos, estou entregando aqui a minha vida aqui mas eu não me incomodo. Eu uso muito o cartão de débito, tá? E um cartão de crédito. O cartão de crédito ele é um pouco mais desorganizadamente, assim, estou precisando, então, mas tá direitinho. E interessante que eu pago sempre um vencimento, eu pago 5, 6 dias antes do vencimento, porque é pelos meus recebimentos, pela minha carteira de clientes, eu tento me proteger para estar ali dentro das datas. O cartão de débito, ele me dá já divididinho todos os gastos, ele já classifica lá os gastos. E é legal que eu vejo por ele, além dele sair todo o extrato todinho, mas ele me dá um dashboard, uma paginazinha, né? Vou usar o termo dashboard, que é em inglês, que é uma tela, uma apresentaçãozinha de classificação do que eu estou gastando. Quanto foi de combustível, quanto foi de alimentação, quanto foi de lá. Pelo menos ele tenta adivinhar ali pelas empresas o que foi. Né? E você vê, né? Você assim, nossa, a alimentação aqui foi muito alta. Exatamente. Vamos ver o que foi. Por que eu gastei mais? Aí eu já vi lá que eu andei tomando uma cervejinha a mais. E aí você consegue traçar as metas para o próximo mês, e é isso que vai fazer você destinar, né, os valores para cada objetivo, entendendo onde que você pode reduzir ou eliminar. Tem coisa que você reduz, tem coisa que você elimina. Aí vai de cada família, de cada orçamento e das preferências, né? Tá. O público hoje, você falou que os mais jovens estão mais abertos a começar com outra mentalidade, com outra mentalidade de gerar renda, organizar essa renda, poupar e se preparar para o futuro e experimentar. E aí a gente vai finalizar sobre isso, né? Nós vivemos um momento que as pessoas estão reclamando muito que nós estamos um pouco doentes da mente, tá? E eu faço uma leitura e a questão da desorganização financeira afeta essa angústia, essa ansiedade, esse consumo desenfreado por conta da minha especialidade, que é marketing. O marketing é agressivo demais, ele mexe muito com o emocional, né? E aí induz muito e gera esse grande problema de desorganização e falta de informação e educação financeira. Tá? Então, esse consumo. Você percebe isso, ou seja, durante esse tempo todinho você vem acompanhando, estudando e notando essa mudança comportamental de que cada vez mais afeta, ou seja, eu acho que isso sempre aconteceu, mas pegou uma proporção maior e uma velocidade maior devido a tantas facilidades que foram dadas. Eu acho que realmente está cada vez mais forte, né, essa questão do gerar desejo nas pessoas, né, por coisas, por experiências também. E a questão financeira, ela impacta fortemente a questão emocional, a saúde, né? Então, ter dívidas engorda, eu digo assim, ter dívidas perde o sono. Enfim, a preocupação com o financeiro é um pilar muito importante na qualidade de vida da pessoa. Então, por isso que cada oportunidade que eu tenho de levar a mensagem de educação financeira, seja com a palestra, seja com a mentoria, seja com a participação em algum evento, eu acho que é válido.
Porque se a gente leva essa informação e dissemina isso, cada pessoa vai multiplicar na sua família. Então, isso acaba gerando um movimento e um estilo de vida, como eu falei, muito mais saudável. Então, nunca vai ser só uma coisa, está tudo muito interligado, né? Sim, sim. Então, a gente tendo essa educação financeira, a gente vai estar muito mais preparado para dizer não para o que não importa e dizer sim e buscar os seus verdadeiros e maiores sonhos, desejos, porque você consegue realizar com planejamento, né? Não é preciso você ter uma herança, não é preciso você, né, já vir de berço de ouro, como muitos pensam. Eu não vou começar com pouco, que é um grande mito, né, da educação financeira. Às vezes desestimula a pessoa a achar que não pode, e esse é um erro. Comece pequeno, acredite no poder do tempo, né, na constância, vá focando no longo prazo e de forma íntegra, honesta, desenvolva a sua missão, diga não para o que não importa e construa a sua riqueza. Então, essa seria assim, a minha mensagem, de dizer às pessoas que elas podem começar com pouco, devem. O melhor dia para ter começado a investir, a se educar financeiramente, a ler um livro, foi ontem, e o segundo é hoje. Né? Então, isso é possível, né? Independente da profissão, da área, do nível de conhecimento. Tem livros de linguagem muito simples, tem podcast para quem não gosta de ler e às vezes quer estar ouvindo ou num percurso. Eu mesma aqui em Maranguape, como vou muito a Fortaleza e sempre fui, essa uma hora nunca foi perdida. Eu sempre fui ou ouvindo aula, ou ouvindo podcast, chegava e como é que dá tempo, né? As pessoas brincavam, mesmo quando eu estava em trabalho presencial, eu saí daqui 5 para as 6, mais ou menos, chegava em Fortaleza às 7, que era um horário sem trânsito, fazia academia até 8, já ia para o banco, e tudo estava certo. E quem morava do lado da agência não tinha tempo, muitas vezes, nem de fazer atividade física, nem de ouvir alguma coisa relacionada, né, a finanças, a carreira. E eu acho que o tempo é a questão de prioridade. Então, priorize isso, buscar essa educação financeira, porque é a sua vida. Ninguém vai realizar nada por você. Ninguém dá nada a ninguém. Eu tenho essa. A gente encontra apoios, mas dizer, tome aqui, não vai cair do céu, né? E atitude, Atitude. né? Acho que a sua mensagem de começo ao fim foi interessantíssima. A gente tentou provocar aqui foi um pouco de feeling, mas sem muito conhecimento, sem muita profundidade em finanças, até porque eu nunca parei muito para estudar finanças. Eu acho que o cérebro agora, depois dessa conversa, vai começar a pensar mais e os vídeos vão começar a aparecer mais falando de finanças, porque nós temos o cérebro, o nosso corpo tem essa capacidade, porque ele é preguiçoso, ele economiza energia, então ele sempre fica vendo o que está dentro do ciclo dele. Então, quando a gente entra num assunto, e é legal o podcast, porque sempre tem um assunto diferente, aí a gente começa a pensar no que a gente foi conversado, aprofunda, né, um pouco. E aí eu vou dar um exemplo sobre isso. Se você sair da agora pensando o seguinte, me diga uma marca de um carro. Eita, Honda, mulher não é boa de carro. Honda, então tá. Então vamos lá. Normalmente, vamos né? lá. Eu vou deixar a Fiat para você. Você disse Honda, eu vou de Fiat. E um carro da Fiat hoje é a Strada, uma picapezinha bonitinha, barata, super legal. Se eu ter dito agora, você vai começar a perceber mais Strada, só porque eu conversei com você. Seu cérebro agora, nesses próximos... Depois ela esquece, mas nesses dias você vai começar a ver. Depois você liga para mim e bota um comentário, fez sentido, né? Aí, assim, fez sentido depois que você disse aquilo. É impressionante, é uma realidade, é estudo. Então, quando a gente começa a conversar e alguém ouve isso aqui, ele vai começar a dizer, cara, eu estou gastando muito mesmo. Então, essa continuidade de buscar conhecimento e começar a ver uma coisa e outra, vai te abrindo a cabeça. E nesse caso hoje foi fantástico, porque eu conversei, está subindo o vídeo, que já antes de você, subiu já sobre o mountain bike, sobre saúde, sobre superação. E agora vem outra superação, guardar dinheiro, gerar renda e se preparar para a aposentadoria e ajudar quem vai ficar, a sua descendência. Então, isso é legal. E eu aqui aprendendo, apesar de ficar aqui provocando, falando o meu estilo, eu falo tanto quanto o apresentador, o parceiro, convidado. Né? Porque eu crio essa dinâmica. Eu gosto, é assim que eu sou. Exatamente. E a gente foi muito legal. E eu acho que foi um grande exercício para a nossa próxima apresentadora, né, youtuber, que foi belíssima na fala, na condução da conversa,
na postura de conversar, você tem aí uma expertise, uma vocação para comunicar, tá? Ai, que bom vir Né? de você, né? Porque Que é sério, você foi muito pausada, tranquila, conceitou bem as coisas, foi fantástico. Todo mundo entra nesse ritmo aqui, porque você está olhando para mim. No começo você ficou com dificuldade, com a vista baixa, Ai, depois você olhou nos olha, olhos e foi foi embora. fluindo, E né? ficou, né? Porque as pessoas precisam confiar, É verdade. tá? Então, você tinha que. E aí eu parabenizo todos que têm vindo aqui, que começam a ficar com alguma timidez, e aí eu confiar. E eu fico assim, estou dando o meu testemunho de que as pessoas começam a confiar. Se não fosse eu é, levando com calma e as pessoas olhando, tá? Eu estava com dificuldades, porque eu disse, eu não estou conseguindo fazer as pessoas entrarem no flow, no foco, na concentração, para que flua. Ou Verdade. seja, você começou, quando você assistir, você vai ver que no É, começo você olhou um pouco para baixo da mesa, depois você focou como se não estivesse vendo nada e só falando, e né? a mente foi para a conversa. Então, essa é a vocação realmente Hum, disso e do que a gente está conversando. E vocês também podem aprender. Vocês vão assistir olhando para a gente, um pouco de lado, mas um pouco de frente. E que esse conteúdo, gente, eu vou agradecer aqui a Nise, que ela tenha sucesso nos novos contratos que ela está fechando. Ela me confidenciou que está aí com novas, digamos assim, dando uma repaginada nas parcerias de consultoria dela e de negócios, né? E também melhorando cada vez mais a empresa, a Nise Finanças, que é um sonho que foi concretizado e ela lutou muito para chegar nesse nível, tá? Ainda tem muito o que fazer, tem muito. muita gente para levar uns carõezinhos, né? E ainda tem o podcast, que é outro desafio, e ainda tem a casa e o maridão para poder administrar, e a família também. Então, são tantas as coisas que aí todo mundo fala que as mulheres têm mais turnos, né? É, Mais, mais mais demandas, mais. demandas. Tá? Muito obrigado por ter vindo ao podcast Tudo Um Pouco. Muito obrigado por estar acreditando na parceria e que venha Que vem o podcast, o né? podcast que a gente está surpresa montando toda O o formato, né? formato. Obrigado. Eu que agradeço, Eldemar, foi uma grande experiência, né? Eu sempre gosto de me desafiar, realmente gosto de me comunicar, de aprender, né? Acho que todo dia a gente aprende, e foi uma oportunidade muito bacana de levar a mensagem, de falar um pouco o jeito Nise, né? De ser, de mentorar, de aprender, de ser mãe, de ver ali no comecinho a gente falar do filho e isso já Legal. empolgar, porque eu acho que é muito inerente às mães, né? Então a gente é sempre é, reflexo de outras e outras pessoas. E parabenizar pelo podcast, pelo projeto, assistir alguns, né? E são heróis da vida real que estão aqui do lado da gente. Às vezes a gente aplaude e prestigia quem está longe ou quem já alcançou um patamar, mas a diferença de quem está lá e está aqui do lado foi às vezes aquele um passo, ou aquela constância, ou um tempo, mas a pessoa é tão bom quanto. Né? Então, eu gosto muito de valorizar a história dos empreendedores, né, daqui, de pessoas que já passaram aqui no podcast, e que a gente continue, né, que a gente fortaleça, indique as pessoas, comecem a seguir aqui o canal, porque eu acho que a gente pode crescer juntos, né, uns ajudando aos outros. É sempre isso, eu acho que a minha mensagem, eu sempre tratei de finanças, mas de forma humanizada. Na instituição era assim, em todas as que eu passei. Deixei grandes amigos, que não deixei, na verdade, caminham comigo, né? Às vezes não na mesma instituição, mas na minha vida, e sempre aprendendo e deixando a mensagem. Então, quando você pergunta da Anise, que todo mundo diz Anise de Maranguape, a Anise deixou, assim, uma mensagem por onde passou. Então, através do podcast, a gente pode levar essa mensagem a mais pessoas e tenham levantado essa bandeira da educação financeira, porque eu vejo o quanto é importante, né, para a vida das pessoas. Muito obrigada. Muito legal. É isso aí, gente. Conversamos com a Anise Prata, que vai estar com a gente aí com o seu próprio podcast em agosto. Fique ligado. Tá? Fique ligado, da Rede Globo, lá da TV Verdes Mares, mas eu estou dizendo aqui. Valeu, obrigado, gente. Segue, compartilha. Valeu, show. Tchau.